Então, beleza. Meu nome é Marcelo Zarski e vocês estão no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, também conhecido pela alcunha de Frater Goya. E a parada é essa, o rolo tá feito. Meu nome é Keila Fernandes e eu esqueci de tomar os meus remédios hoje. Eu sou Juliana Morgado e, assim, pensamento caótico tá aí pra gente lidar com essa vida maluca e caótica. E o Thiago não vai se apresentar? Na Ludmilla agora, né? Sim. Eu sou a Ludmilla Hashimoto e não gostar de obedecer pode ser um sinal de valorizar a autonomia. Ou de Saturno na 10. Eu sou o Thiago Nazarco e You spin me right round, baby, right round. Eu tô com 6 meses com essa música na cabeça, aqui ela tá ligada. A Laeme mental. Me falaram que pra gente tirar essas músicas da cabeça, é só escutar Love Hurts. Eu não sei se isso é verdade. Deus me livre, não. Prefiro ficar com a música na cabeça. Mano, eu escutei tanto essa música quando eu assisti aquela série Dark da Netflix, que tem na trilha, né, essa música que eles colocavam na hora que eles iam fazer os experimentos com os meninos lá de transportar. Vocês assistiram Dark da Netflix? Essa que você cantou? Love Hurts? Não, o Spinning... Sério? Aham. Manja, eu não ouvi essa música no Dark, não. Sabe aquelas cenas que eles estão na cadeira pra voltar no tempo lá, que o Noah faz a experiência? Eles estão assistindo um vídeo na TV e é essa música que tá passando. Pode crer. Daí eu baixei a trilha pra ouvir na época, playlist, e fiquei escutando isso pra caramba. Eu curti, até falei da linha de baixo, que é legal, assim. Estamos aqui então hoje reunidos. Nossa, o assunto já foi para o outro lado. Aquela me falou que era para ser assim. É sobre isso. Era então, para ser só doideira. Se você chegou aqui hoje e não ouviu ainda o nosso episódio sobre TDAH, que eu não sei o número dele, mas a gente vai descobrir até o final desse... 170 e alguma coisa. O Thiago já vai descobrir. Acho. Temos um episódio sobre TDAH. Um pouco mais técnico, talvez, né? Assim, 173. 173. Vai lá, escuta esse episódio com a Ju e com a Lud. O Goya... Não, só tá a Lud. A Lud e o Goya. A Lud, olha... é verdade. A Lud... aula. Sim. A Ju não tava. Eu não tava. Só tá a Lud e o Goya, que eles acabam conversando um pouco mais sobre algumas coisas técnicas. Mas, assim, a aula que a Lud dá nesse episódio, gente, tá bem legal. Maravilhoso. E daí... Obrigada pelo feedback. A gente fica bem sem noção, né? Se consegue. Falando nesse episódio aí, eu vou defender quem ouve o áudio no 2x, porque tem gente que fala devagar demais e eu não sou obrigado Enfim. a ficar aguentando o final da frase que eu já sei, pelas 3 primeiras palavras. E aí já me dá agonia. Fiquei com raiva aqui agora, que eu lembrei de umas paradas e me deu gatilho. Ouvir áudio 2x é deselegante. Calma, Thiago. Não pode, cara. Ouvir áudio 2x. Vídeo de teoria, então, nossa senhora, se tivesse 4x eu colocava. Meu Deus. Nossa. Enfim, gente, então vai lá, escuta o episódio sobre TDAH, que é o 17 quanto mesmo, Thiago? 173. Inclusive, passou pela minha cabeça printar o áudio que você me mandou, que tava no 2x, eu tava ouvindo. Eu falei assim, não, calma. Espera, né? E daí a gente vai fazer um episódio hoje sobre TDAH de novo, só que com várias pessoas que têm TDAH e falar das experiências dessas pessoas com TDAH na vida. E pessoas que não têm TDAH também, e eu acho que é por aí, né? E provavelmente esse episódio vai ser muito louco. Quem assistiu aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, talvez pode ter uma noção do que pode vir pela frente depois da nossa vinheta. Então, gente, eu passo a bola para vocês começarem aí. Eu quero perguntar uma parada. Pergunte. Que eu nunca vi, tipo assim, nem com a Keila eu conversei isso e a gente conversa de TDAH direto, mas eu tava lembrando assim na minha cabeça, vocês têm alguma disfunção motora por causa do TDAH, de tipo, esquecer que a sua mão deveria estar mantendo firmeza no objeto? Porque hoje eu já perdi várias chaves de casa durante a adolescência, assim, de estar com a chave na mão, chegar em casa, cadê a chave? Daí ter que voltar no caminho, andando tudo, procurando a chave pelo chão. Mas hoje cedo, eu esqueci a primeira vez de que eu devia segurar o copo enquanto eu puxava o prato e quebrei um copo.
Tudo bem, né? Acontece. Fui descascar o ovo. Não sei se vocês estão ligados que você vai descascar o ovo cozido, você bota num copo e chacoalha. E daí a casca sai mais fácil. Sai de uma vez, assim. Aí eu tava fazendo isso e de repente o copo quebrou. Porque eu esqueci que eu devia estar mantendo a força na ponta dos dedos segurando o copo. Eu pensei em outra coisa e quebrei outro copo. 2 copos em menos de 2 minutos. Aí eu fiquei pensando, vou falar disso lá, porque eu não lembro de ter conversado com ninguém dessa falta de cognição motora, porque você pensou em outra coisa. Tipo, não é que seu braço parou de funcionar, ele tá funcionando, você simplesmente para de prestar atenção de que a sua mão deveria estar mantendo firmeza naquele objeto. O que eu me lembrei assim, de parecido foi uma vez que eu saí com a minha filha. Cheguei em casa assim, muito chateada que eu tinha esquecido o guarda-chuva no mercado e fiquei sentindo todas aquelas emoções de putz, esqueci o guarda-chuva, não acredito, e estava debaixo do meu braço o guarda-chuva. Ah, eu já fiz isso com meu óculos. Então, Puta que pariu, eu perdi meu óculos. Meu Deus do céu. Aí tava, sei lá, no meu bolso, pendurado na blusa. Sheila? Então, eu tenho disso de tipo, ó, cadê meu óculos? E o óculos tá na minha cara. Ou cadê meu celular? O celular tá na minha mão. E eu não sei se isso vai se encaixar nisso que o Thiago falou, né? De coordenação motora e tal. Eu me bato muito nas coisas. Então eu vivo esbarrando em porta. Tipo, eu sei o tamanho da porta, mas ainda assim eu vou lá e bato no canto, bato na maçaneta. Enfim, eu vivo me batendo pela casa, assim, vivo roxa. Eu sempre tenho um hematoma, e aí eu penso que é a vida me batendo. O capitalismo tardio me espancando. Eu ouvi dizer uma vez que isso era comum em pessoas com TDAH, não lembro a explicação específica, mas que pessoas com TDAH seriam mais, né, desastradas, entre aspas, né, para ilustrar melhor, assim, tipo, eu só posso dizer, bate mais. Não vou ficar técnica, mas só um parênteses, né? A gente tem dispraxia, né? Que é uma espécie de falta de coordenação motora. A gente esbarra nas coisas, a gente não consegue andar em linha reta, ficar esbarrando no amigo que está caminhando junto e tudo está dentro da função executiva, né? Então, a questão da funcionalidade é porque tudo está relacionado a executar, fazer coisas, né? Então, por exemplo, eu quero fazer o almoço. Eu tenho que deixar de fundo algumas coisas e outras ficarem no foco, né? Então, o que o Thiago estava falando sobre segurar, quando você tem a função executiva ok, o cérebro sabe que alguma coisa tem que se manter parada, enquanto eu faço outra que vira o foco, né? E tudo isso eu acho que a grande confusão sobre déficit de atenção é que, na verdade, a gente não tem déficit de atenção, a gente só não decide em que focar, o que ficar em primeiro plano, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então tem atenção, mas não atenção no que o ambiente cultural, social quer que a gente tenha, né? Fecho parênteses. Se não fosse a gente, o mercado de venda de guarda-chuva já tinha falido, porque eu também já perdi vários aí, e aí precisa comprar outro. É quase descartável o guarda-chuva. Quando eu já saio preocupado que é possível que eu vá esquecer ele em algum lugar. Inclusive, eu não gosto de carregar coisa por causa disso, porque eu sei que eu vou botar em algum lugar na certeza de que eu vou lembrar, e não vou lembrar. E aí acaba perdendo sempre. Vai, Marcelo, tá. você. Então, disso que você falou... Bom, primeiro, eu descobri que eu sou TDAH faz pouco tempo, né? Eu até tava conversando acho que com a Keila, conversei com a Lud também depois. Eu tava investigando isso no ano passado e assim, eu tô aprendendo a lidar com algumas coisas ainda, assim, sabe? Bastante coisa. Mas tudo tem algumas coisas que fazem mais sentido pra mim agora, né? Assim, e coisas que eu fico pensando e tal. E algumas coisas do que você falou ali, eu acho que vai entrar, que acontecem comigo, assim, no que a Keila tava falando também, tipo, de chave, por exemplo. Ano passado eu perdi a chave de casa, já, tipo, acho que 1 ou 2 vezes. E eu lembro que eu voltei o caminho que eu tinha que fazer tudo de novo. E daí, sabe, é uma bosta. O negócio do óculos tá na tua... Eu me tranquei pra fora de casa com a chave dentro da casa. Eu tranquei o cadeado, foi umas
O ano passado foi 2 vezes e o ano retrasado acho que foi 3 ou 4 vezes. Aí agora por trauma, toda vez que eu saio de casa eu bato a mão nos bolsos e eu preciso ter 4 objetos. Eu preciso ter o celular e a chave do carro na mão direita, porque daí eu sei que a chave da casa tá junto com a do carro. E na esquerda tem que ter o meu fone de ouvido, porque senão eu não consigo prestar atenção no que eu vou fazer na rua. E a minha carteira. Então é sempre assim, bate os dois, eu conto se tem 4 objetos, e já aconteceu de eu estar com outra coisa no bolso e esquecer o celular em casa, porque eu contei os objetos em vez de prestar atenção no formato. É foda, velho. Então, e essas coisas tipo de esquecer as coisas, por exemplo, o lance do óculos, de estar no meu rosto e eu não saber onde tá também, essas coisas sempre acontecem, é bem normal. Mas o que eu consegui fazer para sanar alguns problemas de me perder em algumas coisas do cotidiano foi comprar uma bolsinha, shoulder bag, sei lá o nome daquilo lá, para colocar tudo lá. Então eu saio, eu boto a minha carteira, meu celular e a chave ali. E eu sei que tem que estar ali. Porque daí eu não vou sair com nada sobrando, assim, sabe? Porque daí eu sei que tá tudo lá dentro. Você falou shoulder bag, você pode usar pochete. Então, pochete, essas coisas, é o mesmo nome, né? Tipo, pochete. Mas é que eu uso no ombro, não sei qual que é a diferença. Talvez seja sintoma de outra coisa que eu suspeito. Ainda não fui fazer o diagnóstico, mas eu suspeito que eu tenho mais umas paradas. E aí, eu tenho 3 shorts iguais, pretos, com um bolso grande, e eu só uso eles. Desde que eu tive eles, tipo, faz mais de um ano. Porque eles têm o bolso do mesmo tamanho e eu sei o formato das coisas tem que estar dentro do bolso, né? Tudo. E aí, isso é uma estratégia que eu tenho para não me trancar para fora de casa com a chave pro lado de dentro, tá ligado? Aí um exemplo, só vou dar um exemplo de algumas coisas que acontecem comigo, depois eu queria fazer uma pergunta e passar pro Anderson também. Hoje de manhã mesmo, tem a escola de música, né? E a gente tem uma design que tá fazendo as artes para postagem no perfil da escola, essas coisas assim. Daí ela me mandou todo o material, né? Ela falou, Marcelo, terminei dentro do que a gente conversou aqui e tal. Aí eu falei, que legal, massa, né? Aí eu falei, vou postar. Daí eu abri a mensagem dela, vi as imagens, gostei, falei, e ela colocou as datas. Posta essa hoje, daí a outra para não sei onde, porque ela vai fazer mensal. Enfim. Aí, no meio disso, eu parei para fazer o meu Duolingo, que eu faço sempre. Aí eu falei assim, vou fazer o Duolingo. Daí eu comecei a fazer o Duolingo, daí fiz lá um tanto lá, as metinhas que tem que seguir lá e parará, daí eu falei, eita caralho, é a mensagem da menina. Daí eu voltei pra mensagem da menina. Só que antes de voltar pra mensagem da menina, mandaram uma mensagem pra mim. E essa mensagem me lembrou que eu tinha que ver uma parada no Mercado Livre. Aí eu entrei no Mercado Livre pra ver a parada e lembrei, falei, porra, tem que postar o bagulho da escola. Daí cara... Foi isso. É de perder a conta quantas vezes por dia que eu olho pro celular, mexo e falo, mas o que eu ia fazer? Porque eu sei que o que eu acabei de fazer não era o que eu ia fazer. Eu peguei o celular pra outra coisa. Eu penso, mas o que eu ia fazer? Tá ligado? Aí eu tô fazendo algumas coisas assim, tipo de... Coisas que eu tenho que fazer assim, meio que nem, gravar o podcast. Eu deixei anotado na agenda do Google. Gravar podcast tal hora. Ir não sei aonde tal hora. Fazer tal coisa tal hora. Coisas que eu acho que são importantes fora da minha rotina de trabalho, vamos dizer assim, sabe? Preciso fazer isso. Daí me ajuda nesse sentido, sabe? Pra não ter que ficar me matando. E a pergunta, antes de passar pro Goya aqui, e jogar pra vocês daí... você falou do lance da música, né? Que você coloca o fone de ouvido porque senão você não consegue focar. Cara, eu tenho muito esse lance de ter que ficar ouvindo música pra fazer alguma coisa. Eu vou na academia, por exemplo. O que me deixa ficar na academia é ouvir música. Porque daí eu consigo ouvir um álbum inteiro do que eu quero ouvir. Eu não consigo escrever sem música. Tipo assim, se eu tentar escrever igual um escritor normal que escreve no papel, eu não consigo. Eu preciso estar no computador com a música tocando e a música tem que ter a ver com o que eu tô escrevendo. Então, tipo, ambientação de Dark Fantasy, depressão. Aí, beleza. Aí vai lá, aí eu da bad escrevo do jeito que eu tô querendo. Aí, o combate. Aí bota Doom Original Soundtrack. Uma bagaceira, mas aí eu consigo me concentrar mesmo com uma música mais barulhenta. Então, umas coisas que são bastante pra mim, assim. Passo a bola. Vai, Goya. Tá. Qual foi a pergunta? Tá, desculpa, eu não fiz a pergunta, né? Eu só fiz o comentário. Excelente, é sobre isso. Então, tem a ver, vocês que são da área, né? Tem a ver esse lance do TDAH ter
sei lá, de ficar... A Bruna reclama que eu escuto a mesma coisa durante muito tempo. Eu chego em casa e falo, Alexa, toca... Cocteau Twins. Ela fala, puta que pariu, Cocteau Twins de novo, né? Ou Alexa, toca Love Supreme, John Coltrane. Daí eu fico escutando aquilo durante um tempão, meses e semanas. Daí eu mudo, daí vou escutar. Tem a ver esse lance de você ficar sempre na mesma, sabe? Escutando sempre a mesma música, sempre o mesmo álbum, ou é coisa minha daí. É dopamina de graça, dopamina fácil. Tem a ver com dopamina, mas eu vou falar depois do Anderson, que a relação entre TDAH e autismo. Out. Tá. Então, para falar rapidão aqui uma coisa, com relação, por exemplo, a essa coisa da dificuldade de coordenação motora, eu acho que além do TDAH, a gente tem um outro porém aí, que é o seguinte, por exemplo, isso a Lud talvez possa comentar um pouquinho depois, mas, por exemplo, se você pega em sociedades mais tradicionais, como, por exemplo, a cultura chinesa, a cultura japonesa, né? Por exemplo, os ucranianos desenhando lá o ovinho, a pêssega, né? Então, na infância, na primeira infância, é muito comum você ensinar a criança a brincar com detalhes, mexer com agulha, mexer com coisa bem detalhada e bem miudinha que ajusta na coordenação fina, porque existe um aprendizado corporal aí. E acho que uma das crises que eu vejo na educação moderna, como um todo, é que a gente esquece de passar isso para os filhos. Então, esse trabalho com, por exemplo, quer ver jogo que estimula isso? Pega varetas, por exemplo, que você tem que ter um certo cuidado para mexer a varetinha. Aqueles jogos que são de velocidade, né, de pegar, que nem aquele que tem a brincadeira do hipopótamo lá, que come a bolinha, tal. E acho que isso, na sociedade moderna, foi se perdendo muito, principalmente com os pais terceirizando os filhos, né, para judô, karatê, piscina, etc., que aí você tem uma hiperestimulação, mas necessariamente não dentro desse escopo, né? E outra que, por exemplo, eu mesmo tive, daí do meu caso, eu não sei se eu tenho TDAH, eu nunca fiz, mas eu tenho altas habilidades de superdotação e fui diagnosticado com 43, 44 anos. É isso daí. Mas assim, então algumas coisas, eu sempre disse para todo mundo, primeiro, roupa, meu guarda-roupa inteiro é preto ou quase monocromático, porque eu sou como Einstein, eu detesto perder tempo esperando qual roupa que eu vou colocar. Eu pego o que vem na frente, visto e vou embora. Então eu sempre sei que vai combinar. Então isso para mim é uma coisa muito, muito cansativo, sabe? Ter que parar para se arrumar, vamos fazer isso, vamos escolher uma camisa, vamos escolher uma roupa. Outra que eu sempre disse, para quem me conhece há muito tempo sabe, que eu me considerava um cérebro e o corpo era um mero apêndice, que o corpo existia para sustentar meu cérebro, né? E aí eu fui começar a desenvolver atividades físicas, por exemplo, Qigong e Tai Chi Chuan, já aos 33 anos, que foi aí que eu comecei a, por exemplo, ser mais coordenado, tanto isso para dança como para Tai Chi, que são movimentos repetitivos, etc., e mesmo para música, que aí também ajuda nessa questão de coordenação, porque eu percebo que todo mundo que tem esse lado, vamos colocar mesmo que seja só apenas nerd, todo mundo tem a mesma deficiência, né? Viva Big Bang Theory naquele episódio que eles vão para uma quadra lá para jogar, eu não lembro se é beisebol, o que é que eles não conseguem nem acertar a bola, nem acertar o taco, nada, e eles estão numa quadra sozinhos 4, né? Então é uma característica. E outra, para encerrar, que aí depois eu tenho uma pergunta para encerrar, mas, por exemplo, para citar do Marcelo, essa coisa de ouvir o mesmo álbum, todo mundo sabe, eu escutei também o The Wall por 2 anos seguidos, 2 vezes por dia, uma de manhã e uma à noite, por 2 anos.
todo santo dia. Eu tinha que ouvir, botar o disco, e até hoje eu sou obsessivo, então a minha esposa fica quase louca com isso, porque, por exemplo, eu entro na pira lá, vamos estudar Led Zeppelin. Aí eu compro o livro do Led Zeppelin, eu compro o disco do Led Zeppelin, eu compro a camiseta do Led Zeppelin, um tênis do Led Zeppelin. Então eu faço um banho de Led Zeppelin. Agora, no começo do ano, eu comprei o bandolim. E daí agora eu toco o bandolim manhã, tarde e noite, tem um momento para respirar. Minha mulher já está querendo me enfiar o bandolim goela abaixo, eu ia dizer cu, mas fica feio. E daí, porque eu entro nessa, porque na minha cabeça, essa super imersão me faz assimilar, e acho que é talvez o que acontece com vocês, me faz assimilar melhor, que nem, por exemplo, Cocteau Twins. Eu quero entender Cocteau Twins, aí eu escuto 6 meses aquilo, né? Então, por exemplo, o bandolim é que ele é diferente da guitarra, então eu tenho que entender o approach dele. Então, enquanto eu não conseguir entender isso, vai ser bandolim manhã, tarde, noite, no café, na janta, eu vou tomar banho embaixo do chuveiro com o bandolim e assim por diante. Então, eu acho que existe um quê obsessivo compulsivo, mas não sei, aí, de novo, a Lud ou a Ju pode dar noções melhores disso, mas eu acho que tem a ver com essa coisa até de entender o mundo ao nosso redor, colocar alguma ordem no mundo, por isso essa obsessão. E a pergunta que eu quero deixar e depois fica para responder em outro momento quando que você percebe que você precisa, que você se auto-identifica e diz assim, cara, eu posso ter TDAH, eu vou investigar. Qual é o momento de virada de chave? Que é a pergunta que eu queria deixar para vocês responderem. E passo a bola para frente, que acabou, né? Eu ia fazer uma pergunta também, mas aí eu vou fazer um comentário junto com o que o Goy acabou de falar, sobre essa coisa do refinamento, né, dessa parte de detalhes. A gente que tem filho pequenininho agora, ainda mais com um monte de acesso à internet, então todas as mães, assim, sempre tem uma enxovalhada de coisas que a gente deveria estar fazendo com nossos filhos. Que faça isso, a tal atividade montessoriana, que faça aquilo outro. As mães ficam biruleibe das ideias e ficam prestando atenção em tudo isso. Para dar conhecimento de textura, né, essas coisas junto com a criança. Só que é muito interessante porque automaticamente as crianças já começam a buscar isso. Esse refinamento, esse movimento de pinça, essa coisa de colocar o corpo, de movimentar o corpo. Então é muito bonitinho. Certa vez eu levei a Nena, acho que não tinha 1 ano ainda, ela estava aprendendo a ficar em pé, e uma amiga nossa, né, em comum que ele e eu nós temos, ela olhava e falou assim, Ju, ela tá ficando na ponta do pé com o movimento todo certo, né, que depois da fase adulta já é mais difícil de fazer. Então eu sempre tenho esse olhar que nós já fomos essas crianças que subia em árvore, que se corria, que corre gritando, que grita, que explora a própria voz, que explora o tato, que rela numa coisa, que tem toda essa sensibilidade corporal. E com o tempo a gente perde, fica muito nessa questão mental, que muitas vezes, para eu poder resolver esse monte de barulho que está na minha cabeça, ou eu vou precisar de algum barulho a mais, né, que pode ser o som repetitivo, ele vai causar um ruído, que aquilo está acostumado, ele vai ficar de fundo ali para você, para dar conta de fazer as outras coisas, porque ele é familiar, ele se torna um hábito. Mas a gente esquece dessa coisa que era o que o Goya estava falando, a questão corporal, né? E essa coisa do preciso resolver, para resolver a minha mente, para eu conseguir parar, eu vou ter que parar, sempre no pensamento, ele pode ser probabilidade de criar outros sintomas ainda. Porque tem ditados, né? Você tá com um problema na vida? Vai lá, arruma o guarda-roupa, arruma a gaveta, arruma pote. Essa coisa da organização externa, ela ajuda que a gente vá se organizando internamente. E a gente perde um pouco desse valor. E aí a pergunta que eu ia fazer para vocês, porque essa que o Thiago falou sobre o short, né, ter sempre o mesmo short, saber que o que está ali, usar esse capochete, olha, eu tenho que colocar tais coisas de tal jeito aqui. O Má tem o ritual dele, né, de sair, onde ele bate a mão em determinados bolsos para saber se ele pegou tudo que ele precisa, né? A estratégia de só ter uma cor de roupa, porque, olha, eu não vou ficar pensando o que combina, o que não combina, que é para aliviar espaço mental.
E era essa pergunta que eu queria trazer para vocês, né, porque eu acho que ela vai acabar entrando junto com o que o Goya perguntou. Eu acho que a do Goya acaba sendo primeira, e essa, assim, quais as estratégias hoje que vocês têm junto com o tratamento, junto com depois do diagnóstico, assim, quais são as estratégias que você fala assim, olha, eu estou entrando aqui num momento que não está legal, o que eu vou fazer, o que eu faço de ritual diário, né, o que vocês fazem de rituais diários, assim, para conseguir se manter menos caótico, ou um caótico funcional? Bom, respondendo as perguntas em ordem que eu for lembrando aqui. O lance que o Marcelo perguntou da música, né? Eu preciso sempre estar ouvindo música para fazer alguma coisa. Tipo, eu vou caminhar, eu preciso ir na farmácia, eu vou pro Pilates, vou para algum lugar, eu vou ouvindo música. Fazer serviço de casa, essa organização de guarda-roupa, tudo ouvindo música ou podcast. E eu tô focada em podcast de terror, assim, tipo, eu só consigo ouvir histórias de terror, então, nesse momento. Então, sim, eu preciso ter muito disso. E eu escuto a mesma música repetidas vezes, o mesmo grupo, o mesmo cantor repetidas vezes. Eu até comentei com o Thiago esses tempos atrás, eu assisti aquele musical do ABBA, né? Do ABBA, o Mamma Mia, com a Meryl Streep. E eu fiquei completamente obcecada por ABBA e fiquei, assim, umas 2 semanas ouvindo sem parar. Chega um momento que cansa e tipo, fica um pouco cansativo, mas enfim. Isso acontece muito. As minhas playlists, né, eu separo por gêneros, então é pop, Jesus Christ Superstar. A Juliana participou dessa minha pequena obsessão. Enfim, mas aí eu tenho lá pop, rock, metal, aí tem tipo tudo misturado, é uma loucura. As minhas playlists são umas loucuras, só que eu sempre escuto as mesmas músicas. Enfim. O Goya perguntou, né, quando que foi essa virada de chave, quando a gente percebeu. Eu não percebi, quem virou a minha chave foi a Juliana. Porque eu nunca nem pensei na possibilidade de que eu teria TDAH. Eu achava que eu tinha ansiedade, né? E daí eu ficava chorando as pitangas lá no grupo que a gente tem, a Juliana me ouvindo, até que um dia a Juliana me mandou uma mensagem falando que, olha, eu não posso dar esse diagnóstico, mas eu tenho uma suspeita, né? E daí ela me orientou a procurar psiquiatra ou neurologista e tal. Aí eu fui atrás e sim, né? Eu tive o diagnóstico com 32 anos, quase 33, que eu tenho um nível grave de TDAH, né? Então, que foi uma coisa que impactou muito a minha vida durante muito tempo, e eu só fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Mas enfim, foi a Juliana que virou a minha chavinha, porque eu acho que eu nunca nem tinha pensado nessa possibilidade, né? O que mais que a gente vai falar? Dos mecanismos, né? Eu acho que essa coisa da organização externa ajuda bastante. Quando eu vejo que minha mesa assim, tá muito bagunçada, alguma coisa assim, eu preciso muito arrumar, porque senão eu não consigo me concentrar em nada. Eu preciso ter uma rotina muito certinha, né? Tanto que assim, no final do ano, teve as festas de final de ano, a família veio, ficou um tempão aqui, aí eu saí completamente da minha rotina, não consegui voltar até agora, a minha rotina normal. Então assim, eu tô sofrendo pra caramba pra conseguir fazer as coisas que eu me propus a fazer esse ano. É bem difícil, tá muito mais difícil agora, não sei porquê, mas tá muito mais difícil voltar para essa rotina. Mas eu penso muito nisso da organização externa, uma coisa que me ajuda muito, coisas, né, que são rituais diários que me ajudam a dar uma, tipo, ok, né, dar uma resetada no cérebro, a minha rotina de skincare e tomar banho. Tomar banho é uma coisa que me ajuda bastante. E exercício físico, né? Exercício físico. O lance da coordenação motora, né? Que o Goya estava
comentando, eu lembro, né, de que quando eu era criança, eu gostava muito dessas coisas, desses joguinhos. Eu vivia em cima de árvore, eu vivia trepado em árvore, adorava subir árvore, subir em muro, tudo que dava para subir eu subia, não sei como eu não me quebrava. Gostava de correr na rua e tal. Eu não gostava muito de esportes porque eu não era muito boa. Mas em algum momento eu fui perdendo isso, e eu perdi isso um pouco cedo, porque eu lembro que eu não gostava de praticar educação física na escola. Eu me sentia muito pressionada, sei lá, muito observada, enfim, eu não gostava, porque eu não gostava das coisas que tinham na educação física. E eu só fui me reconectar de novo com essa questão do exercício físico, né, em 2016, quando eu comecei a fazer aula de dança, e aí eu entrei no Pilates. O Pilates eu tô fazendo até hoje, e sempre quando eu tô muito sobrecarregada, assim, eu chego no Pilates, eu falo pra minha instrutora, eu falo, hoje você pode pegar pesado, tá? Me estica, me põe de cabeça pra baixo, pega pesado, porque eu tô precisando. Então isso me ajuda bastante, mas em algum momento eu tive muito essa coisa de gostar de me mover, eu gritava muito, cantava muito, dançava o tempo todo, então em algum momento eu perdi isso, não lembro onde, não lembro quando. Mas é isso. Competitividade é um negócio que realmente, o Goya comentou, né? Competitividade é uma coisa que me deixava muito incomodada, porque eu sou muito competitiva, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que eu não me achava competente o suficiente para vencer, e não vencer para mim não era uma opção, então eu ficava muito frustrada, então eu preferia nem participar. E realmente coletividade também, eu prefiro fazer coisas mais individuais, assim, enfim. E eu ia comentar mais alguma coisa, mas como é de praxe eu esqueci, né? Mas eu acho que é isso. Acho que é isso. Depois volta e você fala. Isso. Agora é o Thiago. A pergunta do quando percebi o TDAH é difícil, porque a gente, se olhar para trás agora sabendo, tava óbvio o tempo todo. Só que meus pais são simples. Eles não, tipo assim, eu não ia no pediatra, tá ligado? Mesmo quando meu pai tinha uma condiçãozinha melhor, antes de dar ruim lá, não ia. Porque, tipo assim, não tá doente, vai no médico pra quê? Meio que é assim o pensamento. E aí, coisas que eu achava chato demais na escola, eu ia mal, e chegava em casa eu apanhava. E eu já era normal, assim. Mas foi mal, apanha, e dá um jeito de melhor na próxima. Vou tirar pelo menos 6. Eu lembro que a primeira vez que eu tirei uma nota vermelha na vida foi, eu já saí do assunto que eu ia responder. Foi de educação física, combinando com isso que a Keila falou, porque eu não gostava de ter que fazer, porque tinha uma parada que, assim, a educação física era só futsal ou handball. E para você jogar bem esses esportes, você tem que ser um pouco filha da puta. Você tem que pensar em enganar, você tem que pensar em driblar, você tem que pensar em, tipo assim, e minha cabeça não funciona desse jeito. Eu não fico pensando, tipo assim, nossa, como é que eu vou agora fazer uma estratégia aqui que eu vou enganar aquele, passar por aquele para chegar no outro. Então era muito ruim. Em todos esses esportes, assim, de malandragem, eu não conseguia ter esse pensamento de, tipo assim, não, eu vou fazer isso aqui para enganar primeiro e depois eu vou me resolver. Então eu não gostava de fazer as coisas de educação física porque era só futsal na época, né? Não sei se é culpa da professora, não, deve ser, mas era assim. E aí eu lembro que eu cheguei em casa chorando já porque eu sabia que eu ia apanhar, e apanhei, tá ligado? De lei. Mas aí, voltando para a pergunta do quando percebeu, tipo assim, eu não sabia, né? E eu sempre fui muito 880, de ficar muito irritado quando descobria que alguém não falou a real para mim, de qualquer coisa. Podia ser desde o negócio mais simples ou do negócio mais absurdo. Eu ficava pistola, assim, muito rápido com essa coisa, tipo assim, como assim, velho? Eu falo as paradas que eu penso, e você escondeu um negócio, fez um negócio pelas minhas costas. Então tinha muito isso, e eu tenho um amigo que me acompanhou da 6ª série até o 3º ano. E a gente se dava muito bem. Por isso que quando ele fez o diagnóstico de TDAH, ele veio e falou para mim, mano, dá um jeito de ir atrás disso, porque a gente combina em muita coisa, e eu acho que tem chances de você ter alguma parada.
porque como é que é? O neurotípico você não deve ser. E daí eu comecei a ir atrás de pesquisar e tal, mas meio que é difícil ter acesso à consulta por causa da grana e tal. Eu tava passando, nos últimos anos eu passei uma época embaçada de dinheiro, então não ia de jeito nenhum. E aí, quando começou a atrapalhar, a única coisa que tava me fazendo bem, que era escrever, eu falei, não vai ter jeito, é isso aqui ou eu vou ficar maluco, velho, eu vou fazer uma merda, porque eu tava passando por depressão, crise de ansiedade. A depressão ficou bastante tempo assim. Eu falo que eu só não fiz nenhuma cagada porque eu sou mais teimoso do que depressivo, de chegar a um ponto e falar assim, não é possível que eu não sou bom o suficiente para tirar, né? Eu não vou falar porque vai que o Spotify censura, mas eu não vou chegar nesse ponto aqui de fazer isso. Então eu passei por muita coisa assim, daí eu fiz a terapia da UEL, que era de graça, fiquei triste porque lá é só 1 ano, e quando dá 1 ano você tem que sair, você não pode ter mais de 1 ano, e aí eu fiquei bem triste nessa época. Aí lançou um vídeo não sei se todo mundo conhece, do Gaveta, que é um editor de vídeo da internet, e ele falando sobre o TDAH dele. Aí ele falou como ele descobriu, e ele fez as 50 primeiras perguntas que a doutora fez para ele. E eu concordei com 47. Daí eu falei, tá, eu já tava nesse processo de tipo assim, vou procurar, e isso aí foi a certeza que eu tive de, realmente, não tem como ser coincidência, eu sou meio de ciência assim, né, eu gosto de evidência, eu falei, não, se eu ignorar daqui pra frente agora que eu sei, eu tô só sendo maluco, igual um antivacina, um terraplanista ou qualquer desgraça dessa que tem hoje em dia espalhada aí. Aí eu fui atrás do diagnóstico, fiz uma psiquiatra lá, ela pediu pra eu contar um monte de coisa, ficou conversando comigo mais de 1 hora, e ela falou assim, o certo era você fazer os testes, mas como você me disse que não tem dinheiro para bancar os testes, que dá R$3.500, eu considero, do meu ponto de vista, que você precisa de um tratamento, a gente vai começar a tratar com Ritalina, e se começar a melhorar, a gente confirma o tratamento através da medicação. Eu falei, tá bom, eu não vou debater com o médico que estudou 10 anos para isso, né? E aí, com a Ritalina, parecia que, para quem gosta de anime aí, Rock Lee sem os pesos, ou para quem é mais antigo, o Piccolo tirando a capa que era pesada, ou para quem é de filme, Limitless, aquele filme que o escritor tomava Ritalina e ficava com superpoder. A primeira vez que eu senti o efeito de pensar assim, eu vou fazer tal coisa, e sentar e fazer, eu arrepiei aqui, eu tô com vontade de chorar, porque eu lembro que eu pensei assim, mano, as pessoas são assim todo dia? Puta que pariu! Tá ligado? Eu fiquei assim, eu não acredito que o normal das pessoas é assim, tá ligado? Foi foda, velho. E estratégias, tem essa do Shorts, e música, e quando eu sei que eu vou entrar num momento muito caótico, que eu não vou conseguir produzir nada, eu aceito. Eu percebo que eu tô muito sobrecarregado, assim, que qualquer som tá me irritando, o meu gato miau, eu já olho e falo assim, caralho, você acabou de comer. O normal é tipo assim, cadê o neném? Vamos botar comida de novo, foda-se. Mas quando eu vejo que o miado do gato já tá me irritando, eu falo assim, não, eu tô muito tiltado, eu vou sumir agora. Aí eu pego, aviso minha namorada e falo assim, amor, eu vou sentar ali e agora eu só levanto dali a hora que eu tiver, minha cabeça estiver esvaziada. Aí eu abro um jogo, ultimamente, a série Souls, e aí, por questão de obsessão, eu platinei todos os Souls, eu tô no último, e falta só 2 troféus, que pra quem entende videogame é fazer todo o conteúdo possível do jogo. Platinar é fazer todo o conteúdo possível do jogo, para não ter mais nada para fazer. Então eu fiz todos do Souls, fiz um que é japonês Sekiro, e tô fazendo o do Elden Ring, que é o mais... Eu tô falando pra quem joga, né? Deve ter um público que joga e tá ouvindo. Então, é isso que me deixa voltar. Então, geralmente TDAH vicia, né? Em alguma coisa. Eu não fumo, eu não bebo, mas eu sou viciado em joguinho. Principalmente quando o jogo é difícil e quando o jogo é sozinho. Porque daí eu só dependo de mim, e eu sei que se eu falhar foi culpa minha, e é só eu melhorar e voltar lá e fazer de novo. Porque jogo cooperativo tava me irritando tremendamente por fazer a minha parte e perder por causa dos outros, aí eu parei de jogar. É uma das estratégias também para conseguir me centrar, foi parar de jogar esses tipos de jogos, assim, que eu dependia dos outros. É isso, eu acho. Desculpa aí a emoção, que eu tive que mudar de assunto, senão eu ia chorar mesmo. A desregulação emocional está dentro daquele conjunto que a gente falou no comecinho, que é a função executiva.
eu vou responder a pergunta do Marcelo, que foi sobre ouvir a mesma música, né? Que tem a ver com o que o Goya falou sobre ter a fase Pink Floyd, fase Duna e até o fim, uma coisa que, assim, os dois são relacionados com o autismo. Eu acho inevitável falar de TDAH e não falar de autismo. No comecinho, na bagunça, antes do começo, a gente estava falando sobre a hipótese que eu trouxe, que é muito louca, né? Que é uma terapeuta australiana, se não me engano, que está especulando sobre isso, que o TDAH e o autismo seriam uma espécie de burnout generalizado de altas habilidades, ou seja, a pessoa tem altas habilidades, mas o ambiente externo, a relação com os pais, com a criação no começo da vida leva ao que a gente conhece como TDAH e autismo, que é mais disfuncional, né? Eu vou falar uma coisa, agora trazer uma hipótese minha, que tem risco de cancelamento, mas eu vou falar porque estamos entre amigos. Eu acho que o TDAH vai acabar entrando no autismo, como a síndrome de Asperger entrou, né? Então, vocês lembram que o que a gente chama de autismo leve, quer dizer, não existe autismo leve, autismo nível de suporte 1, antes era a síndrome de Asperger, era uma coisa totalmente diferente. E aí decidiu-se, o DSM, né, decidiu colocar como uma coisa só. Tem pesquisas que dizem que 85% das pessoas que têm autismo têm TDAH. Então, isso é comprovado que tem essa ocorrência. Inclusive, tem uma sigla informal, que é em inglês, ADHD, AUDHD. Então, as pessoas já falam, eu tenho AUDHD, que eu traduzi para TDAUH, que é TD autismo, né, no meio, e H. Então, eu tenho autismo, as minhas filhas têm autismo, e para meninas é muito mais difícil diagnosticar, porque a gente é treinada a controlar todos os comportamentos, né? O TDAH também é mais difícil de diagnosticar para meninas, né? Então, eu acho que a questão de você ouvir a mesma música, pôr a mesma roupa, alguns comportamentos repetitivos, tem a ver com o fato de que, para o autista, o mundo é muito ameaçador, muito imprevisível, o estímulo sensorial leva a uma estresse, exaustão, então a gente precisa de previsibilidade. Eu sei que eu vou ouvir a mesma música e isso dá uma sensação de acalma a gente, né? De previsibilidade. Então, acho que queria comentar aí sobre a pergunta do Marcelo, sobre ouvir a mesma música, né? O momento de virada de chave, eu estava pensando aqui, o Thiago acabou dando um ótimo exemplo, que o critério de diagnóstico o problema a função executiva, a dificuldade de fazer as coisas, ele tem que penetrar toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. Então, a parte de trabalho, financeira, relacionamento, autocuidado, saúde, desenvolve vícios. Então, toda a sua vida vai ser afetada. Isso é um critério diagnóstico. Mas a virada de chave, acho que o Thiago deu um bom exemplo quando ele falou da escrita, é quando a área que realmente importa para mim, a área que eu considero mais importante, começa a naufragar, começa a criar mais problemas. Para algumas pessoas é relacionamento. Então, eu estou casada e não me entendo com a pessoa e a minha desregulação emocional me faz fazer coisas que eu me arrependo muito, que eu fico mal e não consigo entender por quê. Pode ser virada de chave. Para algumas pessoas é a parte financeira, o trabalho. Então, acho que quando a área da sua vida que importa realmente para você começa a naufragar, acho que dá uma virada de chave. Eu fui diagnosticada com 47 anos, porque eu levei minhas filhas para serem diagnosticadas e a neuropsicóloga falou para eu investigar, que provavelmente eu tinha. E aí eu fui no psiquiatra e ele falou, você tem que dar muito forte, tipo, não tá área cinza, é uma coisa muito intensa, como a Keila, né, falou dela também. Quando eu falei para ele que eu anotava na agenda todo dia almoçar, senão eu não almoçava, e ficava com dor de cabeça, porque eu não conseguia parar, né, o hiperfoco, e a dificuldade também, a questão da dopamina, quando a gente tem um nível baixo de dopamina, a gente não consegue, tem dificuldade de mudar de uma atividade para outra, né? Então, se eu estou traduzindo, eu tenho que parar para almoçar, é impossível, muito difícil, né? Então, com 47 anos, e depois eu me diagnostiquei com autismo, e eu estou me diagnosticando com outras habilidades também. Minha mãe falou outro dia que quando eu tinha 2 anos de idade, não estava na escola ainda,
eu cheguei para ela com umas folhas de papel com todos os números de 1 a 200, que eu aprendi sozinha, olhando acho que já contei essa história, olhando as páginas amarelas. Então, aprendi sozinha faço histórias em quadrinhos desde 3 anos de idade. Ia mal na escola, tirei 0, fiquei de recuperação porque não ligava, né? E então tem essa. E o que a Ju perguntou sobre o que lança a mão, né, de fazer para ajudar, eu lanço mão de tudo. Meditação, Xing, tarô, umbanda, ayahuasca, cadernos, muitos cadernos, agenda. A agenda é uma parte de mim, não vivo sem agenda. E o steaming, que é mais característico vocês sabem o que é steaming? É mais característico do autismo. Então, geralmente o autista, o estereótipo que você tem do autista é que ele balança ou que ele faz movimentos repetidos, né? Então, tem toda uma gama de movimentos repetidos que você pode, ou que o seu corpo pode fazer, que ajuda a uma autoestimulação. O steaming, na verdade, é a tradução, né? É uma autoestimulação de movimentos repetidos que as pessoas que não são neurodivergentes têm, mas especialmente quem é neurodivergente pode lançar muito a mão desses movimentos ou deixar o corpo fazer o que ele quiser. Então, por exemplo, eu tenho que ler um livro, eu não consigo sentar e ler. Então, eu leio girando, tem que ter uma sala bem espaçosa, eu leio andando. E ficar girando, às vezes dançando, né? Também mais socialmente aceito. Mas o steaming, a autoestimulação, ela acalma, ajuda a concentrar e dá prazer também. Às vezes pode fazer qualquer coisa para qual que você quer fazer, né? Não precisa ser um tratamento necessariamente. Então, acho que era isso que Mas uma coisa legal da minha experiência, com 47 anos, de ter me diagnosticado, é tudo fazer sentido, né? Nossa, entendi por que eu joguei fora um colar que eu adorava. Nossa, entendi por que as pessoas me achavam estranha, achavam que eu estava sempre em transe, porque eu estava pensando 1000 coisas ao mesmo tempo e ficava parada, né? E uma outra coisa importante para terminar que eu acho que é um tratamento dos mais importantes, é o descamuflar, parar de fingir que é neurotípico. Então, eu chego, às vezes, numa loja, numa lanchonete, as pessoas vão me atender, a pessoa já me estranha, eu já falo, eu sou autista, tá? Se eu agir de uma forma estranha, ou vou encontrar amigos de amigo que não me conhece, eu já falo, porque aí já baixa o estresse de ter que fingir que vou conversar de um jeito esperado, que eu vou agir de uma forma mais típica, né? Essa questão que você falou de camuflar é bem interessante. Eu quero fazer um comentário sobre isso, mas antes, né, eu quero comentar também, pegar gancho no que o Thiago falou sobre a medicação, né, quando tomou Ritalina pela primeira vez, e daí tipo, caramba, é assim que as pessoas são todos os dias, né? Quando eu tive o diagnóstico, primeiro, antes de começar a tomar o remédio, né, eu fiz todo as escalas lá, tive que fazer aqueles testes, né, que pelo plano eu consegui fazer, mas levou quase 1 ano para sair tudo. E durante, né, eu falei, se eu tiver TDAH, realmente muita coisa fez sentido. Só que durante o processo todo eu ficava muito me questionando, tipo, será que eu tenho mesmo? Será que eu só não estou procurando uma desculpa, né, uma muleta, né? Será que eu realmente não sou só uma pessoa preguiçosa, não sei o que não gosta, né? Enfim, eu ficava me questionando muito disso, né? Porque a vida inteira eu achei que eu era uma pessoa muito preguiçosa, porque eu nunca me dei bem nos meus trabalhos, né? Eu nunca fui aquela pessoa, tipo, nossa, eu vou muito vestir a camisa da empresa e eu vou trabalhar e eu adoro meu emprego. Eu gostei de 2 empregos que eu tive na minha vida inteira, que foi quando eu trabalhei no Museu de Londrina e quando eu dava aula. Eu gosto de escrever, né? E agora que eu gosto de escrever, porque eu não preciso sair de casa. Mas o resto, assim, eu era muito mediana, sabe? E eu achava que isso era uma coisa, um defeito muito grande meu, porque não me encaixava, né, nesse discurso, né, capitalista, de tipo, você tem que estar ali 100%, né, de você o tempo todo, enfim. E
Então, Marcelo, esse pensamento é muito difícil da gente desconstruir. Eu ainda tenho dificuldade. Porque quando eu realmente tive, daí saiu o laudo, eu tive o diagnóstico, eu comecei a tomar Ritalina e vi que fazia mesmo diferente, aí vem aquela coisa, agora eu tenho que lidar com o fato de que eu sou uma pessoa neurodivergente, diagnosticada depois dos 30 anos, e que a vida poderia ter sido muito diferente se eu tivesse tido esse diagnóstico quando criança, né? E assim, é um sentimento muito ruim, você fica muito assim para baixo, porque tudo bem, já passou, né? Mas a gente tem essa coisa da desregulação emocional, né? Então é um pouco difícil você compreender isso e bola para frente, né? Eu ainda tenho dificuldade com isso, eu tô bem melhorei bastante, mas eu ainda tenho muita dificuldade em não mascarar sintomas, por exemplo. Né? Que, a Luigi, ela comentou tanto no outro episódio quanto agora, ela falou que meninas, elas não são tão diagnosticadas, né? Meninas, pessoas que são né, socializadas como meninas, não tem tantos diagnósticos, porque desde de pequenininha a gente é ensinada sempre, tipo, ficar quietinha, né? Você não pode ficar gritando, você não pode ficar correndo, você não pode jogar bola porque é coisa de menino, você não pode subir na árvore porque é coisa de menino. Então, assim, a gente é ensinado a reprimir muitas coisas, né? E às vezes, por isso a gente acaba não tendo esses diagnósticos, e isso atrapalha muito a nossa vida. A gente aprende a mascarar, a gente aprende a fingir que tá tudo bem, e a gente vive tanto tempo fazendo isso que é difícil a gente desconstruir isso depois. Eu ainda me vejo mascarando muita coisa, principalmente quando eu tô em público, tanto que de uns tempos pra cá eu faço de tudo, mas de tudo mesmo, para não ter que sair de casa, né? Porque eu não quero ter que lidar, né, com o mundo. Porque é muito difícil você não mascarar. E às vezes eu tento, tipo, ok, eu vou ser eu mesma, e quando eu tô com os meus amigos, aí eu acabo falando demais, eu falo muito alto. Às vezes eu entro no loop de falar sobre o meu hiperfoco no momento e fico falando daquilo, e depois eu chego em casa e fico, puta merda, gente, olha as coisas que eu tava falando, pra que eu tava falando, olha só como eu falei pra caramba, aí eu fico me sentindo mal. Você pode, parênteses, chamar essa sensação de chegar em casa e ficar mal, é um capacitismo internalizado, né? Então, aí eu fico me sentindo mal e tal. Nossa, como é difícil a gente desconstruir isso, a gente ir abrindo, tipo, deixando isso para trás, né? Então, assim, a gente tem essa sensação, né, que o Thiago comentou ali, de que a gente perdeu vários anos, né? E é muito ruim, e por isso que a gente precisa fazer a terapia daí, né? Por isso que a terapia é muito necessária, né? Só medicamento, o medicamento ajuda pra caramba, mas a terapia, ela vai ajudar muito nisso também. E só uma última coisa para finalizar, eu sempre dou esse exemplo, né? Que eu não sei se eu já falei em algum dos podcasts aqui, mas eu acho que não. Mas eu sempre tive a consciência de que tinha alguma coisa diferente, né, na minha cabeça. E até que um dia eu, vendo uma série, teve um personagem de uma série que ele falou uma coisa que resumiu tudo o que eu sentia, né? Não sei se vocês já assistiram The Good Place. Não. Que tem na Netflix. É muito bacana, é muito legal. Né, que as pessoas morrem e vão para o lugar bom ou para o lugar ruim. Então, a forma como como foi colocado o que é o lugar bom, o que é o lugar ruim, é bem legal, porque não é tipo céu, inferno, cristão, enfim, é muito divertido a série. E tem um personagem que é o Tid. Ele é um professor de filosofia que era uma pessoa muito ansiosa em vida e ele não conseguia tomar decisões, tipo, ele tinha dores de estômago quando ele precisava decidir alguma coisa. E aí tem uma hora que ele vai explicar para a protagonista lá como ele se sente, e ele fala, sabe o barulho que um garfo faz quando cai dentro de um triturador de lixo? Esse é o barulho que a minha cabeça faz o tempo todo. Quando ele falou isso na série, eu quase chorei. Eu falei, caramba, é exatamente isso. É exatamente isso.
é um barulho o tempo todo. E daí, com a medicação, o barulho para. Então, é uma coisa muito absurda. Assim, você fala, caramba, meu cérebro tá focado, sabe? Tipo, não tenho mais outras vozes na minha cabeça. Enfim, eu só queria falar desse pequeno exemplo, porque foi algo que realmente me ajudou a entender que alguma coisa tinha. Que tinha alguma coisa diferente ali, né? Eu só não fazia ideia do que poderia ser. Daí a Juliana que me orientou bastante, me ajudou. É isso. Deixa eu fazer um parênteses, que a gente mencionou a questão das meninas não serem diagnosticadas. E o que acontece com essas meninas, né? Elas têm ansiedade, depressão, vícios, etc., né? Porque não tem como você reprimir, não ter tratamento diagnóstico, né? Seguir sem diagnóstico e não ter essas comorbidades, né? No meu diagnóstico teve ansiedade e depressão como comorbidade, que eu desenvolvi ao longo, né, da vida lidando, e eu tive o diagnóstico de ansiedade e depressão junto com TDAH. Queria aproveitar o silêncio. Eu comecei a tomar Ritalina, me ajudou imensamente essa mesma sensação que o Thiago teve, uma loucura de... Não dá nem para resumir, né? De não sofrer com as coisas, não gastar toneladas de energia para fazer coisas que para os outros elas fazem naturalmente, básico e tudo. Mas eu não estou tomando já faz um tempo. Eu estou fazendo vários experimentos de ficar 6 meses sem tomar e tentando compensar com meditação, espiritualidade, macumba, magia, outras coisas, porque eu tendo a ir mais na essência das coisas. Eu não tenho a sensação de que eu perdi tempo. Eu fui diagnosticada com 47 anos, já passei por situações extremas, de tipo, não ter onde morar, literalmente, porque a gente acaba, né, indo para situações muito críticas. Mas eu sou assim, acho que aceito minha história, né? Mas eu acho importante falar, né, de ter essa opção de não estar tomando o medicamento, mesmo tendo me ajudado muito para experimentar, descobrir outras coisas. Inclusive, desculpa, o parênteses está grande, mas tem a ver com a coisa da repetição da música, da roupa, que é a neurocomplexidade. Acho que a gente não falou da neurocomplexidade. Quem disse que o certo é variar de música? Quem disse que eu tenho que ouvir músicas diferentes e não a mesma, né? Então tem uma normalidade doente que estranha a gente, né? Que esses comportamentos aí, por que você está fazendo? E a gente acha interessante quando eu aprendi sobre com o quanto eu internalizava o capacitismo, de falar, não pode ser que você haja assim, isso é muito estranho, isso, as pessoas têm um estranhamento muito grande em coisas que simplesmente são diferentes, né? Não existe uma regra de como ouvir música, como se vestir, etc., né? Como falar. Fechei parênteses. Vou fazer uma aspinha que eu lembrei, senão depois eu vou esquecer. Acho que vocês já devem ter ouvido em algum momento alguém falando, você só faz isso, você só gosta disso? Tipo, já te apontando, e tipo assim, aí você pensa, caralho, eu não podia gostar só disso, eu tenho que gostar de mais coisa. Uhum. Mas deixa o Goiás que tá na vez dele. Não, mas aí que tá. É que na realidade, eu acho que tudo vem com uma percepção de não pertencimento, né? Então, acho que a coisa que mais mexe com quem tem o TDAH e também essa coisa... Bom, pode ser que eu tenha também, mas, né, por enquanto eu tô lá na AD, né? Mas, assim, é que você tem essa sensação de não pertencer ao mesmo mundo que as outras pessoas, né? Porque, por exemplo, que nem isso dos jogos coletivos, porque você se vê como uma pessoa separada, né? E aí vem aquele bando de gente que todo mundo já tem seus combinados, suas panelinhas, e você se percebe que você está fora dessa panelinha. Então, qualquer jogo coletivo é muito estressante porque você é a última pessoa que vão querer dentro de um time, né? Por qualquer motivo. Né? E às vezes trabalho em colégio, e daí acaba que é melhor você fazer trabalho sozinho do que em grupo, né? Eu, por exemplo,
eu até uma determinada altura, eu sempre tirei notas, que na época era conceito, então eu sempre tirei excelente em tudo, e nota 10, de 9, 9,5, só que ao mesmo tempo aí você vira o nerd, você vira alvo, e daí você apanha, você sofre bullying. Então eu comecei a diminuir as notas, né? Como uma forma de encaixar, porque daí a turma parava de perseguir. E incluindo professores, né? Porque uma coisa que eu comento sempre, e como eu hoje trabalho na educação, eu comento entre meus pares lá, é que eu tive uma professora que à época era seletista, hoje é o PSS, né? Que tem os professores temporários, e que em plena época militar ela me reprovou porque eu tinha que aprender quem é que manda na sala. E aí quando os professores percebem, por exemplo, um aluno de altas habilidades ou que tem algum grau de autismo ou que tem TDAH, é que você vai para o fundo da sala. Então os professores querem empurrar você até que, não havendo mais outro lugar no fundo da sala, você desiste de estudar. Então, uma das coisas, quando nós estudamos sobre altas habilidades lá no núcleo, que aí eu fui apresentado a esse tema, é que todo mundo, assim, o grande espectro, né, das altas habilidades, as pessoas acabam tendo subemprego, porque daí é tão massacrado em colégio, em trabalho, porque aí você acha que você não dá conta de trabalhar em equipe, aquela coisa toda, você vai acabando, e a Lud acabou de citar isso, né, a dificuldade de até mesmo pagar as contas, gerenciar entre aspas, uma vida normal, né, porque parece que o mundo está contra você e você não se encaixa em lugar nenhum. Então, o que acontece é que você deixa de ser um adulto funcional, porque aí, durante a época de colégio, vão te excluindo, você já percebe que você é excluído, até que chega uma hora que você diz assim, cara, dane-se. Então, você, borracheiro, pintor, pedreiro, né? Aquele jardineiro que todo mundo fala dos conselhos, nossa, você já viu como o nosso jardineiro é filósofo, né? Muitas vezes ele é um TDAH ou é altas habilidades, simplesmente que ele desistiu da competição mundana, né, e achou o refúgio dele ali, na mecânica, que é algo que ele dá conta ali de consertar um carro, né, na parte de erguer uma parede, não ter que se encher o saco, é mais fácil ele erguer uma parede e ir para casa dormir do que aguentar um dia de escritório, né, vira vendedor. Então é muito comum isso, e subempregos não no sentido de desvalorizar esses trabalhos, mas que são trabalhos que você dá conta tendo altas habilidades, tendo TDAH, porque não exigem tanto o confronto humano. Por exemplo, imagine quem tem TDAH, por exemplo, sendo caixa de banco. Que inferno que não é, atendendo como eu lá no recursos humanos, né? Gente todo dia falando. Então, atendimento a público é horrível, é algo apavorante. E aí, de novo, você sente que as pessoas não te entendem, você sente que parece que você está falando e a pessoa não está ouvindo o que você está falando, ou não dando a relevância, e aí você se sente também extremamente agredido, porque parece que a pessoa não liga simplesmente para a tua opinião, né? Até porque aquilo que é importante para você necessariamente não é importante para eles, né? E aí, com os seus focos, com as suas pequenas obsessões, pequenas manias, você acaba também se auto-excluindo do mundo, né? Era a contribuição aí. Deixa eu ver quem que estava na vez, acho que é o Thiago que está na vez. É o Thiago, o Marcelo e depois a Keila. O que eu ia falar? Caralho, eu esqueci mesmo, peraí. Eu anotei várias paradas assim, mas eu não vou por elas não, porque o assunto já andou, tá? O que eu vou falar primeiro é do negócio do trabalho. Eu, por algum motivo, eu nunca não fui promovido num emprego.
eu sempre sou promovido, porque de alguma forma, tipo, é isso aqui que tem que fazer, eu faço exatamente aquilo lá. Só que se depender de puxar saco, aí eu fico estagnado. E aí o último emprego que eu tive registrado em carteira foi de vigilante, depois de porteiro. E de vigilante era muito cansativo, porque era 12 horas no sol, atendendo o caminhão na obra. Só que o caminhoneiro, possivelmente, ele também é neurodivergente, porque ele não quer conversar. Ele quer entrar e entregar o que ele tem que entregar e ir embora. Então era muito fácil, tipo assim, ô, seu João, anotava o CPF que eu sabia de cabeça, ele entrava, boa tarde, acabava a interação ali e eu voltava a ficar em silêncio, ouvindo música ou lendo. Aí, inclusive, veio uma coisa engraçada, que ler livro eu não podia no trampo, mas eu podia ficar mexendo no celular o dia inteiro, se eu quisesse. Mas ler não pode. E vai gerando uma sensação de, tipo assim, olha, mano, eu tô fazendo um negócio que eu desaprovo completamente, mas é melhor ter esse estresse físico do que o mental, porque eu já passei por estresse mental de call center, e eu chegava, tipo assim, eu falava assim, meu Deus, eu não aguento mais, eu não atendo telefone até hoje. Eu sou, tipo assim, é impossível atender o telefone. Quando alguém fala pra mim, eu vou te ligar, sério mesmo, velho, dá um soco na minha cara, sei lá, vem aqui, me bate, mas não liga pra mim, velho, pelo amor de Deus. Manda um áudio de 40 minutos, eu vou ouvir no 2x, provavelmente, mas não me liga, velho. Eu não consigo atender. Gerou um trauma de ter atendido 180 ligações por dia. E esse é um negócio, eu não sei se eu cheguei em algum ponto, que eu me perdi aqui no meio. E um negócio do não pertencimento, eu lembro que quando eu comecei a gostar de RPG, porque eu nunca tinha ouvido falar de RPG de livro. E aí, uma história, não sei se já contei aqui também da outra vez, porque geralmente eu conto essa história. Um amigo meu perguntou, você gosta de RPG? Um amigo que eu tinha acabado de conhecer, assim. Eu falei, eu gosto, pensei no Diablo 2, né? Aí ele falou, não, RPG de livro. E até então eu odiava a leitura do fundo da minha alma. Assim, eu falava, velho, ler é um saco, é insuportável. E aí ele trouxe, eu falei, não, amanhã eu vou trazer uma parada pra você, que nem um traficante. Aí ele chegou no outro dia com o livro do D&D 3.0, e eu lembro da sensação de abrir o livro e ficar amor à primeira vista. Se existe, foi com esse livro, assim. Eu olhei e falei, mano, o que é isso? Aí, você me empresta? Ele falou, não, eu trouxe pra te emprestar. Aí acabou, não fazia mais nada, era só isso. Eu li o dia inteiro aquele jogador, ele falou, não, tem mais, tem um que é só de monstro, um que tem mais regra. Então a primeira coisa que eu gostei de ler na minha vida foi um livro de regra. E até hoje eu sou viciado em RPG, e inclusive uma vez que eu tava pensando, eu penso muito sobre como resolver meus problemas de forma racional, né? E aí eu tava muito depressivo, muito triste, eu fiquei eliminando coisas que eu fazia que me fazia bem e que eu não tava fazendo. Então eu fui ticando, não faço mais isso? Não, isso eu faço um pouquinho. O karatê? Não tem como voltar, tô com sobrepeso, meu joelho não aguenta. Tem RPG, fazia 2 anos que eu tava sem jogar RPG, eu falei, esse aqui que tá faltando, é inventar as coisas, inventar minhas historinhas e tal. E eu tô falando isso tudo porque, tirando esse amigo, que também gostava muito de RPG, os outros do círculo de jogadores de RPG ali, eu falava muito sobre isso, porque eu gostei muito. Então, tipo assim, era o tempo todo, o único assunto que eu tinha era esse. Eu não queria saber, tipo assim, que um joga futebol, o outro tá falando de menina, porque 14 anos ali, os moleques eram tudo louco para ir atrás das meninas. E eu pensando assim, nossa, mas se pegar 3 níveis de guerreiro e 2 de ranger, dá pra dar 7 ataques num turno. Sabe, tipo, eu ficava nessa assim, meu Deus, já dá pra fazer esse tipo de coisa. Esse combo não funciona, viu? Foi só um exemplo. Mas é importante dizer que né? Mas foi tipo assim. E aí, os meus amigos que jogavam RPG faziam bullying comigo porque eu jogava RPG. E aí, tipo assim, eu lembro certinho um amigo meu falando assim. Ele é amigo meu até hoje, o Sata, que ele estudou com ele. Falando assim, mano, é por isso que você não pega ninguém, velho. Você só fala de RPG, para com essa porra. E eu pensando assim, eu tenho que pegar alguém porque eu sou menino, então eu tenho que ir atrás da menina. E eu tô errado por falar do negócio que eu gosto. Então eu não posso falar do negócio que eu gosto. E eu ficava tentando entender. E tipo assim, como minha criação sempre foi distante, tudo que eu aprendi na vida foi sozinho. Eu sou o filho mais velho. Então
tudo eu aprendia sozinho na ordem que o mundo me mostrava. Então, quem eu tinha próximo ali eram os amigos falando, eu comecei a pensar assim, então eu tô errado. Eu não posso ser do jeito que eu sou. E aí eu internalizei por muito tempo esse negócio de que eu não podia gostar das coisas que eu gostava, porque as pessoas normais, entre aspas, não gostam de uma coisa só, ou não gostam de falar do que gostam de verdade. As pessoas mentem que gostam de outras coisas para que outras pessoas gostem do que você está falando que você gosta e gostar de você. Então, esse problema aí que a gente tem de ser oprimido, até ia falar, lógico que eu nunca vou querer me comparar, a gente até falou isso em outro podcast, eu não vou me comparar com a experiência que uma mulher tem nessa sociedade de merda. Mas eu tive uma criação dura o suficiente para entender um pouquinho o que foi a criação, por exemplo, da Keila. E, tipo assim, não, você não pode fazer isso, isso é errado, menino comportado não faz isso, você não pode vestir tal coisa, você não pode ter cabelo comprido, você não pode ter brinco, você não pode ter barba, você não pode ter tatuagem, olha eu aqui. Tá ligado? Tipo, com 8, 9 tatuagens, 3 brincos, querendo botar um piercing com o cabelo comprido, mesmo tendo essas entradas gigantes aqui que os outros criticam também. Isso é uma coisa que eu tô tentando aceitar. Até o zóio pinta, né? Até o zóio, inclusive, tá calor demais pra passar maquiagem, mas agora eu gosto, eu tava com vontade, passei e fiquei mais gato que eu já sou, falei, dá pra fazer. Só que até esse negócio de se olhar no espelho e falar assim, não, eu gosto do que eu tô vendo. As pessoas tiram de você, porque não, você tá errado, você não é de tal jeito. É foda. E tudo isso é pra falar desse negócio dos outros te incutir um sentimento de que você ser você mesmo é errado. Né? Tipo, eu queria voltar nesse assunto aí. Rapidão, deixa eu só pra finalizar. Enquanto eu era vigia, meus patrão extremamente bolsonarista, eles achavam que eles estavam criando um mini exército. Então, eu era porteiro, mas eu não podia trabalhar de roupa de porteiro, porque eu fui promovido de vigia para porteiro. Também, tipo assim, por mais que eu odiava o trabalho, odiava toda a ideologia que tinha por trás do meu trabalho, eu era bom o suficiente que era inegável que eles precisavam promover alguém, tinha que promover o melhor era eu. E eu tinha que trabalhar de farda, que nem se eu fosse um polícia. A farda era verde, óbvio, porque não pode fazer a mesma cor da polícia, mas eu tinha que trabalhar de farda, o cabelo curtinho, sem barba. Então, tipo assim, todo dia que eu levantava para ir trabalhar e eu olhava no espelho, eu não reconhecia a pessoa que estava ali. E isso foi me adoecendo, até chegar no ponto que juntou o diagnóstico do DH, tipo, qual que é a única coisa que eu não estou fazendo que me fazia bem, até chegar no ponto de atrapalhar até escrever, junto com a depressão e tudo, que eu falava assim, mano, tem que ter alguma coisa errada aqui. E aí que depois do vídeo eu fui atrás. É isso, vão atrás de terapia, gente, para vocês descobrirem o que vocês têm, para vocês poderem ir fazer os diagnósticos. O microfone. O mic tá fechado. Eu não tô levantando a mão, mas tô fazendo os parênteses. Marcela, você. Marcelo tá mudo. Tá mudo. Não, mas acho que a Lud queria falar. Um parêntesezinho. O Goya falou de pertencimento, né? E o Thiago falou muito sobre autenticidade. Então, essas duas coisas juntas é que acho que é a alma, né, da nossa saúde mental e tudo. Eu quero me conectar, não quero me isolar, quero pertencer. Quero sentir, nem que sejam 2 amigos, né? Se você num grupo tão grande. Mas autenticidade, se olhar no espelho e se reconhecer, você sentir que você tem o direito de gostar do que você gosta, né? Fecha parênteses. Eu quero pegar o gancho de vocês sobre esse lance de pertencimento e responder lá atrás, né? Quando o Goya falou quando que virou a chave que você percebeu, né, alguns problemas e tal. E a Ju também colocou. E meio que pra mim, que nem eu falei pra vocês, é uma coisa nova, porque foi recente isso, né? Tem alguns meses que eu descobri. Mas eu sempre pensei dessa forma, que eu não me encaixava socialmente no mundo que estava sendo colocado pra mim, sabe? Desde adolescente, sabe? E olhando agora, né, assim, depois de pensar um pouco mais sobre isso, de ir em médico e psicólogo e conversando com mais gente, eu vejo que realmente desde lá de trás eu já tinha essa coisa de querer me encaixar, porque eu não me sentia bem naquele mundo e não conseguia, porque eu não entendia, não sabia como é que funcionava. Começa, por exemplo, quando
eu sempre gostei de arte, até onde eu me lembro, assim, quando eu era criança, eu amava desenhar. Quando tava um monte de moleque brincando de bola na rua, falando de menina, que o Thiago falou ali, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco e ficava desenhando, tentando desenhar o Yoga do Cavaleiro do Zodíaco, e horas sentado. Aí eu descobri a música por causa de um amigo meu que tocava lá, e eu falei, não quero tocar, e sabe, foi indo essas coisas. E eu lembro que, quando eu tinha uns 18 anos, eu comecei a trabalhar com música, né? Comecei a dar aula de música. E eu falei, pô, eu quero fazer... Não comecei a dar aula de música. Eu comecei a estudar música, né? Fazer aula de guitarra. E comecei meio que me interessar mais, tocar e tal. E daí eu falei, nossa, eu quero fazer vestibular para música, né? E na época, meu pai falou, filho, eu não consigo te ajudar, porque só tinha música aqui perto de Campo Mourão, só tinha em Londrina na época, não tinha em Maringá, que é uma cidade mais perto, né? Ou Curitiba. Então, assim, ele até falou, dá pra você tentar ir pros seus parentes lá de Rolândia, que tem não sei o que, tarará. E eu sempre fui muito medroso com relação a mudanças, assim, sabe? Pra mim era muito difícil mudar umas coisas, tipo, de uma rotina minha, mas ao mesmo tempo eu não gostava de viver dentro de uma rotina, eu tinha minhas coisas, sabe? É um negócio que era muito esquisito. Mas, assim, daí meu pai falou assim, faz outra coisa. Daí eu fui fazer contabilidade. Cara, eu fiquei 6 anos estudando contabilidade, só que eu falei, eu vou terminar essa porra desse curso de contabilidade, não vou trabalhar com isso, mas eu vou fazer até o final isso. Fiz essa bosta dessa faculdade, nunca usei na minha vida esse negócio. Daí minha vida foi pro lado da música e enfim. Mas assim, começou já desses pontos assim, sabe? E a pessoa que me comentou foi a Lud, acho que numa conversa que a gente tava tendo, a Lud falou, você é TDAH? E daí eu falei, cara, não sei, nunca fui atrás de ver. Daí ela falou, né, você podia investigar. A gente conversou algumas coisas, né, Lud, a respeito, assim, bem por cima. E daí eu comecei a investigar, conversei com a Vivian, com a esposa do Goy, algumas vezes, sobre algumas coisas. Conversei com outras pessoas e tal, e resolvi ir atrás. Aí acabei descobrindo. Algumas coisas assim que eu sempre fui muito frustrado com o meu trabalho, assim, sabe? Tipo, de me sentir, tipo... mesmo, sabe, assim, me senti que não era suficiente porque ninguém dava valor para as coisas que eu fazia. Minha música deve ser uma merda, porque nem minha mãe vai assistir eu tocar, sabe? Tipo, só minha namorada que vai, meus amigos mais perto ali, sabe? Aqui na cidade, porra, tudo que eu faço nunca dá certo, e sabe? Até que um dia, acho que isso foi ano passado, eu conversei com o Goya a respeito, daí o Goya falou uma coisa pra mim que eu achei muito legal. Você falou do teu mestre lá de Tai Chi, que ele falou, cara, você escolhe o lugar que você vai morar, mas você não precisa escolher onde você vai trabalhar. Você pode trabalhar fora daqui, teu trabalho pode estar... Tipo assim, que nem ele faz o trabalho dele, né, de tarô, de ocultismo e de tai chi, muito mais fora da cidade do que aqui. E nessa conversa, cara, que eu fiquei pensando, falei, porra, é verdade. Então algumas coisas foram me clareando, assim, para alguns outros caminhos. Mas que nem eu tava falando, é muito recente pra mim, sabe? Eu tenho muitas dúvidas de várias coisas. Perguntei algumas coisas pra Keila, inclusive, quando eu peguei diagnóstico. Perguntei pra Ju, falei com a Lud também. Conversei com a Vivian, que é a esposa do Goya. Conversei bastante com a minha namorada também, a respeito e tal. E assim, tipo, eu tenho muita... Eu tenho um pouco de receio, às vezes. Hoje eu falo mais abertamente, assim, mas eu tenho bastante receio de chegar e falar assim, eu tenho isso daqui e a minha cabeça funciona dessa forma e, sei lá, todo mundo menos comigo. Deixa estar. Eu sempre converso com você, rapaz. Enfim... mas foi mais ou menos por aí. Tá sendo, na verdade, tá sendo um processo pra mim, assim. Tá sendo bom, eu acho, sabe? Porque eu consigo perceber coisas que eu não percebia antes, que talvez eu consigo, sabe? Puxa, é por causa disso que eu não era maluco, sabe? Às vezes eu penso assim, eu não tava errado, não é porque assim, eu sou desse jeito, sabe? Eu quero ser dessa forma. E o que a Ju colocou, né, como estratégias que você tem, assim, né, além da música, essas coisas assim, eu sou... Quando eu falei com o meu psiquiatra a respeito, ele falou assim que eu devo ter... minha cabeça deve ter trabalhado muito na minha vida inteira,
pra deixar as coisas organizadas, assim, sabe? E realmente eu sou uma pessoa muito organizada para algumas coisas. Só que eu falo que eu tenho organização do meu jeito, né? Eu tenho uma coisa que a gente tem no nosso quarto, a gente tem lá 2 criadinhos cada lado. E a Bruna, ela é uma pessoa que ela não gosta de ter nada em cima do criadinho dela. Tem que estar limpo, só um negócio dela. E eu não, eu tenho que deixar o meu celular, a caixinha do meu óculos, o meu relógio, o que eu vou fazer essa semana? Eu tenho que tomar esse remédio. Eu tenho um exame para fazer, então fica ali. O livro que eu tô lendo tá aqui, eu vou ler um capítulo, sabe? Essa coisa tem que estar organizada assim, porque senão eu não vou conseguir fazer e muitas vezes vai passar, mesmo que eu olhar pro livro e falar assim, puta, eu não li o livro hoje, que eu tinha que ler lá um tanto para mim poder terminar esse livro logo, sabe? Mas mesmo que eu olhar pro livro e não ler, tem que estar ali, tem que estar daquele jeito, daquela organização. E eu fico muito fodido quando às vezes a diarista vai em casa, ela tira tudo do lugar, ou a Bruna dá uma loucura nela, ela tem um modo limpeza, eu falo. Que do nada, assim, ela começa a limpar tudo a casa, assim, do nada, assim, no domingo, sei lá. E de repente, cadê minhas coisas? Esses dias ela jogou fora um negócio que eu falei, mano, eu comprei um travesseiro. E um travesseiro de espuma aí, sei lá, fudido lá. E daí ele veio uma espuminha pra ficar mais alto. Eu tirei a espuminha porque tava alto e coloquei no guarda-roupa, dentro da capa do travesseiro. Aí eu falei, aquela espuminha que tava aqui, tarará, tarará, de repente a espuminha tava pros gatos brincar. Eu falei, como é que você fez isso, mano? Sabe? Só que ela tava de um jeito que eu sei que tava guardado, mas pra ela não. Eu falo que a Bruna tem muita paciência, assim, sabe? Pra lidar com algumas coisas. Enfim, mas são essas 2 coisas que eu queria colocar, já pegando lá de trás e puxando esse lance do pertencimento. Até hoje eu tenho um pouquinho de estranhamento com algumas coisas com relação a como eu sou, por exemplo. Eu sou todo tatuado, gosto de brinco, eu pinto as unhas, eu gosto de usar saia, eu tenho um monte de saia. E às vezes eu vou num lugar, eu falo assim, eu vou com a minha saia hoje. Só que daí eu fico falando, puta, cara, não vou com a minha saia, que vão ficar me olhando, vão ficar perguntando por que eu tô usando saia, ou, sabe, ou vão ficar... Daí eu já falo, puta, né, que bosta, né? Então algumas coisas nesse sentido, sabe, que eu fico meio pensando. Ou até com relação a coisas que eu faço do meu trabalho. Tipo, eu tô tocando... Tem um trabalho meu que eu fiz assim assado, eu não gosto de ter que ficar explicando esse trabalho, ou de ter que ficar, por exemplo, fazer um comentário, que nem eu não acredito em nada de religião e não sou espiritual nem nada assim, sabe? Não tenho espiritualidade nenhuma, eu não acredito em nada. E eu não gosto de falar que isso é ateu, porque senão eu tenho que ficar explicando para as pessoas que eu não acredito em nada, mas eu não fico me julgando que eu sou ateu, porque talvez eu possa acreditar em algumas coisas, por exemplo, com relação a, sei lá, qualquer outra coisa, sei lá, enfim. Mas eu não gosto de ter que ficar explicando as coisas. Então, quanto a pertencimento, essas coisas assim, eu tenho bastante problemas com relação a isso, sabe? Enfim. Exatamente, gaveta do ateísmo. Como se existisse uma gaveta do ateísmo. Eu queria comentar exatamente essa questão do pertencimento. Deixei anotado aqui num bloquinho do lado para não esquecer. Vou tentar não me estender demais, mas essa questão do pertencimento, eu acho que ela é muito importante, né? A gente quer pertencer, a gente quer se sentir parte, né, de alguma coisa. E principalmente quando a gente é jovem, né? Então, quando eu era mais nova, eu tinha muito essa questão, né, de querer pertencer a algum lugar ou alguma coisa, porque eu sempre me senti muito deslocada. Eu acho que por conta dessas, né, da neurodivergência mesmo, eu sempre me senti muito deslocada, porque, né, eu era a nerd da sala, que eu adorava ler, né, e ninguém gostava de ler, e daí eu ficava tipo, porra, por que ninguém gosta de ler? Por que as pessoas acham ruim que eu gosto de ler? É aquela coisa que o Thiago falou também, então eu só posso gostar disso, eu não posso gostar disso e de outra coisa junto, né? Eu só posso... que nem daí eu comecei a ouvir metal, que foi mais ou menos onde eu comecei,
a me achar em meio a um outro grupo. E eu comecei a ouvir metal antes de começar a frequentar a cena metal lá de Londrina, né? Vou falar mal da cena metal de Londrina, então já fica aqui o aviso de gatilho e possível cancelamento. Então, assim, quando eu ouvia, né, eu tinha muito essa ligação, para mim tinha muito essa ligação do metal com a literatura, então foram coisas que foram muito importantes para mim, que foram coisas que me fizeram companhia durante muito tempo, quando eu me sentia muito deslocada, né? É aquela coisa, ninguém me entende, mas não é exatamente isso. É que às vezes, quando eu tava com os meus amigos e eu prestando atenção nas coisas que eles falavam, e daí eu queria falar das coisas que eu gostava, e realmente, tipo, eu não tô me encaixando aqui por algum motivo, né? E aí eu comecei a ir pros rolês, né, de metal, pros shows, e eu falei, não, agora vai, né, agora eu vou encontrar um monte de gente com quem eu vou conversar e vou ter uma conexão, e não era assim, né, porque eu sempre fui também tipo assim, eu sempre curti essa coisa mais alternativa, né, tatuagem, roupa preta, roupa alternativa, eu sempre andei com as pessoas, né, tipo, até na escola, assim, eu sempre era amiga dos menininhos que a galera ficava falando que eram afeminados e que eram gay e tal. Então, eu sempre andava com esses meninos, enfim. E aí eu cheguei nesse rolê e eu vi que a galera era só uma coisa externa, né? A rebeldia, o alternativo era só ali na roupa e no cabelo comprido. Porque era uma galera muito conservadora e era aquela coisa, você tem que gostar dessa banda e não pode gostar de todos os álbuns dessa banda, você não pode escutar isso, aquilo. Aí eu falei, caramba, gente, é muita regra, sabe? Então eu só posso escutar isso, eu não posso gostar disso, né? Enfim, e isso foi muito difícil para mim, porque eu sempre gostei muito da música, né, eu queria estar nos shows, eu queria curtir, mas as pessoas eram péssimas, assim, né? Mas é aquela coisa, a gente, né, tem toda essa... eu me esforçava muito para me encaixar, porque eu achava que eu estava errada, né, que eu que tinha que me esforçar para me encaixar. Aí numa dessa, né, fui e acabei entrando num relacionamento tóxico, com uma pessoa do meio também, também nesse sentido de me sentir parte de alguma coisa, e deixava passar muitas coisas, né, por conta, né, porque eu achava que eu estava errada realmente, né, nas minhas atitudes e na forma como eu falava, como eu agia, como eu pensava, né, como eu via o mundo, enfim. É isso, a gente acaba se sujeitando a algumas coisas. Eu acho que para a mulher isso acaba pesando mais, sabe? Porque a gente já tem essa coisa da nossa socialização, aí junta com a neurodivergência, enfim. O que me fazia companhia de verdade era a música, né? As bandas que eu gostava, filmes, eu gostava muito de ver filme, principalmente por causa do meu irmão me ensinou muito sobre cinema e tal, e literatura, e ler, né, então eu lia muito, né, então aqueles livros, né, aquelas obras que eu tive contato na época foram as coisas que me fizeram me sentir mais acolhida, me faziam companhia de verdade, assim, elas me acalmavam, me faziam feliz, de verdade. E foi por isso que eu comecei a escrever, né? Então, daí que veio toda a minha ideia de querer escrever histórias, porque eu comecei a escrever muito cedo, né? Quando criança eu já escrevia historinhas, já emulava alguns poemas e tal, poesia. E aí na adolescência, né? No começo dos 20 e poucos anos, que eu comecei daí a escrever mais, porque eu queria fazer parte disso, né? Tipo, eu queria fazer pelas pessoas o que os livros fizeram por mim, sabe? Então, a partir daí, eu comecei a notar que realmente eu vivia no mundo da lua, eu vivia inventando histórias da minha cabeça, porque
as histórias que eu inventava na minha cabeça eram muito mais interessantes do que estava acontecendo ao meu redor, porque, né, eu estava com os meus amigos, eu ia para show, ia para os rolês, mas eu não estava presente, minha mente não estava lá, minha mente estava, né, nas coisas que eu criava, nos mundos que eu criava, nas minhas histórias. E eu falei assim, eu vou escrever isso aí, porque, né, eu invento muita coisa na minha cabeça, né? E foi aí que eu comecei a escrever. E escrever me ajudou muito a lidar com essa sensação, né, de não pertencimento. Tanto que naquele podcast, né, que a gente falou dos meus livros e tal, né, que o Marcelo perguntou o quanto de mim tinha na protagonista, né, do Querubim de Três Faces, eu falei muito, porque é escrevendo esses personagens que eu consigo lidar, colocar para fora, né, essas questões a respeito da frustração, com esse sentimento de não pertencimento, com sempre ter me sentido muito deslocada, né, fora, né, vivendo em outro mundo, como Goya diz. Então, escrever foi algo que realmente para mim foi muito terapêutico, porque eu queria que um dia as minhas histórias pudessem dar esse tipo de conforto para outras pessoas também. Eu acho que era isso que eu queria falar. É o Thiago agora. Muito bonito, mas então fala as 3 primeiras músicas do Brave New World aí. Que é o que tipo de coisa que você ouviu na sua adolescência inteira. Walkerman. Eu tô zoando, pelo amor de Deus. Mas era nesse nível mesmo, viu? Eu sei, eu também passei por isso, porque eu ouvia os metal melódico gótico e aí eu tava errado, tá ligado? Exatamente. Não podia, porque aí eu era o esquisito no meio dos metaleiros que jogava RPG, porque eu gostava mais da música que tinha vocal feminino. Aí você vai lá, os caras se acham truzão e os caras gostam de Metallica. Motorhead. Tá ligado aí? Motorhead e Ramones. Nada contra quem gosta de Ramones, que eu sei da importância dos caras, mas Motorhead, porra, vai tomar no cu, né? Vamos ser cancelados. Todo mundo tem que ser cancelado um pouco, né? Eu vou ser cancelado pelos caras que gostam do Motorhead. O que eu ia falar? Tá. O negócio, eu queria falar primeiro da relação da música, porque eu fiquei pensando, eu não conheço ninguém que tem TDAH que não gosta de algum gênero de metal. Ou pelo menos de um rock, tá ligado? Alguma coisa que puxe pra esse lado. Às vezes a pessoa pode até gostar de música clássica, mega erudita, mas música clássica é metal sem distorção. É power metal sem a guitarra, sem a distorção da guitarra. Você tira a distorção da guitarra, o power metal vira música clássica. E eu tava pensando que também uma conexão que aconteceu com a música foi a primeira vez, tipo assim, eu ouvia muitas músicas assim espaçadas na MTV, e aí eu só sabia, tipo, Rainmaker do Iron Maiden e as músicas do Nightwish, porque na época não tinha internet, né, gente? A gente via na TV o que tava passando. A gente não podia digitar no Spotify que a gente queria ouvir. Você que tá ouvindo aí que tem 18 anos, não era assim, tá bom? E aí... Era triste. E daí eu primeiro conhecer as coisas no Total Massacration, porque eu falei, nossa, vai ter um programa só das músicas que eu gosto, né? E aí era aquela galhofa e eu achava maravilhoso. E aí teve uma vez, isso muito antes, assim, um amigo meu pegou e falou assim, ouve aqui, ó. Aí eu peguei e coloquei o foninho, um amigo meu provavelmente é neurodivergente também, porque eu me dava bem com ele, o Andrezinho. Daí eu lembro que eu coloquei o fone assim e começou do Symphony of Destruction. Eu arrepiei agora de lembrar, que eu falei assim, meu Deus, que é? Tipo assim, muito foda, e casou certinho, parece que fez uma massagem na minha cabeça, assim, sabe? Eu falei, nossa, mas é isso mesmo que eu quero pra minha vida, sabe? Tipo, junto com as outras músicas do Nightwish, que era mais emotivo, assim, cantado, mais visceral, também me dava uma calma, assim, esse negócio de música. E daí volta pro assunto do tanto de arrombado que tem na Terra, porque aí dentro dos metaleiros ainda eu tava errado de gostar das músicas que eu gostava também, que eu não podia. Tinha que gostar só de Iron Maiden, e se você gostasse de Iron Maiden, você não podia gostar de Metallica. Era um dos dois. Tinha que escolher. E daí tinha a briga. E não podia gostar de determinados álbuns do Iron Maiden, tá? E do Metallica também, do Saint Anger pra frente você não pode ouvir. E aí e tinha os caras do Guns N' Roses ainda, que
Aí brigava com os caras. Nossa, velho, que desgraça que né? O que eu ia falar também, que eu anotei aqui? Porra, eu esqueci pra caramba. Vai, segue aí. Eu me perdi aqui. Segue o baile. Lúdia, acho que antes de eu falar, você tinha alguns parênteses que eu vi você anotando aí. Eu tô anotando tudo. Eu sempre, tudo assim na minha vida, eu faço contraponto com meditação, espiritualidade, ou seja, a essência das coisas, né? Esse comportamento que vocês estão falando de ultradivisão, né? A gente está andando no sentido contrário, porque todo mundo gosta de música, todo mundo quer as mesmas coisas, excesso de divisão, eu fico muito impressionada, assim, como esse comportamento, né? E aí a questão da conexão, do pertencimento fica, né, totalmente prejudicada, porque a gente acaba não pertencendo a nada, criando essas divisões, né? Mas não lembro não de que eu ia fazer parênteses. Então, deixa eu dar uma sequenciazinha rápida aqui, que eu sei que o Marcelo vai querer ir encaminhando para um final. Deixa mas eu na me realidade... justificar aqui, ó. Não vai se justificar, não. Agora é minha vez. Mas pensou. Não falei nada. Ó, vocês estão de prova aqui. Eu não mandei nem mensagem para ele no WhatsApp aqui. Porque geralmente eu falo, encaminha aí para um final e tal, né? Para ser mais discreto. Mas eu não falei, não fiz isso, ó. Mas pensou. Olha. O pecado está no pensamento, não na ação. Vamos lá. Eu queria fazer uma pequena observação, em especial para o nosso ouvinte, que talvez algumas pessoas escutem o podcast e dizem assim, é um bando de gente louca fazendo mimimi reclamando esse episódio. Pois bem, né? Na realidade eu queria dizer para você que teve esse pensamento pecaminoso a nosso respeito, né? Que a grande verdade é que você está ouvindo pessoas que passaram grande parte da sua vida muitas vezes sem ter sequer alguém para dividir essa ideia, e que enquanto você está reclamando que a gente está fazendo mimimi, outras pessoas estão ouvindo e estão dizendo, nossa, eu passo por isso todos os dias. Então, eu queria dedicar esse programa em especial às pessoas que estão se identificando com tudo isso e que não sabem dar um nome, ou porque ninguém deu a dica, né? Ninguém cantou a letra, como a Ju fez, como a Lud fez, né? Conosco aqui. E que, portanto, às vezes você está num lugar que ninguém parou para prestar atenção em você e te falar isso. Ou simplesmente estender uma mão e dizer, cara, né, vamos dar uma olhada nisso aí, vamos entender o que está rolando. Então isso eu acho que esse episódio é principalmente para você que está se identificando com isso, saber que você não está fora do mundo, que você não é maluco, que você não é alguém que é menos do que os outros, e do mesmo jeito que se a gente passou uma vida, às vezes, quase sozinhos, hoje a gente está aqui num bando de maluco, né? Então somos várias pessoas que estão se conversando e se entendendo, e que, portanto, você também pode ser entendido, né? Então é isso que eu queria dar o meu pitaco aí, para passar para vocês, e segue o barco, que acho que agora é a Keila. Então, não, o Thiago e a Keila. É o Thiago. Tá. Era isso que eu ia tentar falar, mais ou menos, com outras palavras, que a gente está reclamando bastante, porque a gente está quase desabafando, né? Mas em algum momento, a galera que te faz mal, você vai parar de andar com elas porque você vai achar a galera que te faz bem. Comigo foi, tipo, na Lan House, quando eu descobri que eu podia ser viciado em Dota, e quanto melhor eu ficava, mais a galera gostava. Tipo assim,
Eu lembro de uma época que eu chegava na Lan House, e os moleques falavam assim, bem que eu senti que a energia tava diferente, eu comecei a jogar melhor, porque o Deus do Dota tava chegando. Tipo assim, eu fiquei muito bom porque eu fiquei viciado, né? Obviamente, né? TDAH, nunca bebia, tipo, nunca fui desse bagulho de usar as paradas, então meu vício era o joguinho. E eu ficava hiper focado e, né, ia até as últimas consequências. E acaba ficando muito bom no jogo. E aí, tipo, você vai achar a sua galera que vai te fazer bem. E, tipo, é que a Keila não conhece o Hiro porque ele não tem como jogar com a gente porque a casa dele é muito barulhenta. Mas o Rinin, que você vê no chat, ele é um dos melhores amigos, assim, e a gente consegue combinar as coisas sem falar, jogando o jogo, porque ele também joga as coisas comigo, e ele gosta das mesmas coisas e tal, só que a única coisa que ele faz diferente é que geralmente em todo jogo ele é suporte, e geralmente em todo jogo eu sou o carry. Então a gente meio que se completa em qualquer jogo que a gente vai jogar. Então, a gente precisa conversar para saber que dá para confiar um no outro. Isso é muito valioso para quem tem essas neurodivergências assim. Então uma hora você vai achar. Não vai ser um monte, tipo, eu tenho a Bestia aqui, a Keila, e o Hiro do outro lado. Tem alguns outros amigos importantes, mas assim, de conexão mega profunda, assim, são esses. E tá bom, não tá errado você não ter 78 melhores amigos, igual a internet fala pra você que dá pra ter, tá ligado? Inclusive, provavelmente, quando você tem um ou dois, você tem mais qualidade concentrada do que esse monte espalhado. E pra não ficar, que eu terminar na nota baixa, eu quero contar um negócio engraçado que aconteceu essa semana passada, que eu fui pra ajudar no evento na UEL, conheci um cara lá que escreve o Escorpião de Prata, um herói foda pra caramba lá, capoeirista, brasileiro, e aí saí dessa feira aí preocupado porque falaram para mim que iam para a UEL para fazer pelo menos o começo do trabalho, que a gente tinha que fazer um artigo. Falei, então tá bom, então vou esperar aqui, sentei e vai esperar. E a outra amiga que não conseguiu ir para a UEL, mas fazia parte do grupo, estava perguntando, e aí, chegou? Não sei o quê. Daí eu falei assim, não chegou, acho que não vai vir, fora que ontem aconteceu tal coisa com a tal pessoa fez, eu falei assim, tal pessoa do nada, e aí uma moça chegou perto de mim e falou assim, moço, onde é que é o centro de exposição? Daí eu guardei o celular no bolso, no automático, levantei e falei, moça, tem um aqui, atrás do laboratório de línguas, e tem outro lá no SECA, você vai mais pra lá, você vai deixar no meio do corredor lá. Aí sentei, catei o quadrinho que eu tinha comprado do cara, do Escorpião de Prata, comecei a ler. E aí eu falei assim, nossa, será que o moleque respondeu se ele vai vir ou não pra fazer o trabalho? Vamos dar mais uma olhada, né? Aí eu peguei pra olhar a conversa que eu tava tendo com a outra menina, com a amiga minha, tava assim, mas aconteceu o quê, caralho, que essa pessoa que você começou a falar e não terminou? Eu falei assim, você foi TDAHizado agora, porque eu esqueci completamente que eu comecei um assunto e tipo assim, eu deixei ela no cliffhanger, é muito escritor, né? Eu deixei ela no cliffhanger e fui fazer outra coisa e esqueci. E, tipo, vai acontecer, mano, é normal. Agora. Eu tenho um parênteses agora. Pode dar, eu terminei. Eu gosto de fazer conexões de coisas que não parecem conectadas, né? É por isso que o Marcelo deixa os objetos em cima da mesinha de cabeceira, porque a gente tem a questão da função cognitiva, da função executiva baixa, a gente não tem a permanência do objeto. Se o objeto não está lá, é como se não existisse, né? Então, se você não vira aqueles objetos, você vai esquecer totalmente. A gente deixa muita coisa estragar na geladeira, né? Se colocar num pote fechado, evaporou, foi para outra dimensão. Então, a gente tem que ver as coisas, né? Então, eu já deixei... Deixa eu só fazer uma piada. Que é verdade, eu já deixei o queijo tanto tempo, um leite tanto tempo na geladeira, que ele estragou a ponto de parecer um queijo, ele mofou tanto que eu acho que se deixasse mais tempo ele ia virar uma vaca de novo, porque ele ficou muito tempo lá, tive que jogar fora, foi uma batalha se livrar do cheiro, e acontece, porque tipo, não tava na minha vista. O problema não é quando você abre a geladeira e olha para a comida, o problema é quando você abre a geladeira e a comida olha para você. Vai, Keilinha. Então, só para fechar também com a energia lá em cima, que o Goya falou assim, pode parecer um bando de gente doida reclamando, né, e tal. Mas eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho de ser as pessoas doidas reclamando e falando,
Porque às vezes tudo que alguém que vai ouvir isso aqui e tá ali naquele, né, uma pessoinha também neurodivergente, ou às vezes nem neurodivergente, mas que tá, né, passando ali por dificuldades por não estar se encaixando, tudo que essa pessoa precisa é ouvir um bando de gente doida falando que passa pelos mesmos problemas que ela passa, né? Tanto que, assim, eu comecei a falar mais sobre o fato de ser uma escritora com TDAH nas minhas redes sociais exatamente por isso. Porque que diferença faria na minha vida, quando eu era mais nova, escutar, saber que tem alguém que estava passando pelos mesmos perrengues que eu. Tanto que até uma vez uma colega minha falou, eu não consigo me expor tanto, assim, né, tipo, meio que julgando o fato de eu falar sobre essas questões. Aí eu falei, eu não acho que é uma questão de exposição, e se for também, que seja para que as pessoas consigam se identificar, para as pessoas saberem que elas não estão sozinhas no mundo. Tanto que eu recebi uma mensagem muito linda essa semana de uma menina que leu meu livro, o último livro que eu lancei, o Evangelho da Noite, e aí ela me mandou, né, o feedback falando que tinha gostado e tal. E aí ela falou assim, eu vi você falando, né, que você tem TDAH, eu também tenho, e eu tenho muita dificuldade, eu queria escrever, mas eu tenho muita dificuldade, mas sabendo que você, né, conseguiu terminar um livro, publicar um livro, eu fiquei muito inspirada, né. Então, nossa, isso, tipo, me deixou feliz a semana toda, e eu acho que eu vou ficar até os próximos meses feliz com isso, né. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse trabalho, né, da gente ser a pessoa doida que fala sobre essas questões, né. A gente precisa falar para as pessoas que, tipo, olha, você se sente assim? Acontece, tem muita gente também que se sente assim, não se sinta mal por isso, né. E a gente vai se achando ao longo do caminho, né? As pessoas que são neurodivergentes, eu acho que elas vão acabando se encontrando, né? Porque eu fui ficando com as pessoas, com alguns amigos, né? Alguns foram embora, outros ficaram, e a maioria dos que ficaram também, todo mundo, né? TDAH, tem autismo, então é todo mundo neurodivergente, e a gente se entende, e a gente não tem problema em cancelar os rolês, a gente marca rolê, vou cancelar porque eu não quero sair de casa hoje. De boa, beleza. Então é isso. É isso, gente. Falem dos seus problemas, converse com as pessoas, e vocês não estão sozinhos. Tá? É isso. E, de novo, aqui, sobre a questão da música, né, que o Marcelo estava comentando, né, e isso de você não precisar estar aqui, a gente foi, eu e o Barça, a São Paulo ano passado, também levando o duo de música de improviso livre, e o pessoal foi super receptivo. Então eu passei a maior parte da viagem de ida e depois de volta, mas comentando com esse amigo nosso, com o Barça, e com a minha esposa também, que foi junto, que na realidade às vezes a gente quer ser reconhecido pelo nosso meio, né? Então, eu moro em Campo Mourão, eu gostaria que as pessoas daqui gostassem, mas o fato é que é um tipo de música que não é para qualquer ouvido, e mesmo quem gosta de você não vai necessariamente gostar daquilo que você gosta. Então isso é uma coisa que tem que ficar ok. E daí, eu sempre mando pro Barça quando alguém comenta, porque eu pus no meu canal do YouTube, e aí o pessoal coloca o comentário lá. O pessoal diz, nossa, eu já ouvi tanto isso, eu tenho usado direto para minha meditação. Nossa, que som legal, que troço bacana. E sexta agora, no começo do ano eu fiz um ritual lá em homenagem a Abraxas, e daí eu chamei o Barça para a gente fazer tipo a trilha sonora de fundo. Então, vem cá, vamos fazer, que tal a gente produzir alguma coisa nós, pensando nisso? Aí ele, beleza. E a gente fez. E daí ficou super legal, e eu postei no YouTube, e o pessoal começou a mandar, postei nos grupos de alunos, tá? O pessoal começou a mandar, porra, eu sou músico também, que troço legal, mas que pegada diferente, puta, que... Então, assim, e às vezes eu acho que a gente sofre, e aqui eu tô colocando na música, mas isso serve para quem lê nossos livros, para quem ouve nossos podcasts, para quem consome a nossa produção, as traduções que a Lud faz, né? E eu acho que isso, quem consome o nosso produto, de alguma forma,
começa a se identificar com isso, né? E a gente tem que entender que nós produzimos isso. A gente produz para o mundo e para as pessoas que gostam. Quem não gosta, que se dane, né? Você não come McDonald's, vai no Burger King, vai numa churrascaria, problema seu, velho. Né? Mas o meu negócio eu vou fazer. Esse é o meu lance. E, inclusive, é muito legal, isso me lembrou, lá vai, né, os escapes. Me lembrou um vídeo que eu vi do John Lee Hooker, lá em 1940 e tanto, ele podre de bêbado, e daí ele tá tocando aquele bumbum, aquela música que é clássica dele, né? Ele toca, assim, para mim a melhor versão daquela música é Aquele Dia. Só ele batendo o pé no chão e tocando bum, 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 bum. E aí ele vai emendar com uma outra música, e é tipo aqueles pocket shows, então ele comenta alguma coisinha. E aí ele fala assim, as pessoas me perguntam o que é blues. Aí ele fala, blues é você não ter dinheiro para pagar o seu aluguel, blues é quando a sua namorada te deixa e você não tem a menor noção de como você vai resolver a vida, você estar desempregado, ninguém gostar de você, você olhar para trás e não ter ninguém ao seu lado, né? Isso é blues. E ele fala assim, e isso é o meu negócio. Então, deixa eu fazer um pouquinho o meu negócio. E aí ele vai tocando emenda numa outra música. Então, ali naquele momento, ele resumiu tudo que a gente precisa saber. Nós temos que fazer o nosso negócio. Os outros aí vão chegando, quem vai gostar ou não gostar, tem pessoas que vão criticar beneficamente, né, que vão dar aquela crítica construtiva, vão dizer, talvez se você fizer de tal jeito e tal, e os haters sempre vai ter, gente, acabou, não dê bola para isso, que senão você vai gastar energia boa, vela boa com defunto ruim, né, é isso, passa a bola para frente aí. A minha retrospectiva do Spotify só tinha Marcelo Zarski, né, Marcelo? Verdade, né? Você marcou. A gente postou a retrospectiva de final de... Falando nisso, me manda aquela resenha que você fez do álbum, que eu não achei mais o link do álbum do ano passado, que a gente lançou. Tá no teu blog, né? Eu tenho mania de resenhar, eu resenho tudo que eu gosto, né, eu resenho. Tá onde? Tá no seu blog, não tá? No blog que você escreveu? Tá. Eu acho que sim, que esses dias alguém perguntou, daí eu falei, tem uma amiga que fez uma resenha bem legal, que, tipo assim, representa umas coisas que eu tava, que assim, soam, assim, o que eu pensei. E daí eu não sabia onde que tava, mas acho que tá no seu blog. Fantástico. Gente, então, a frase clássica para a gente encaminhar para um final. Eu vou ter que falar, né? Bom, eu só queria agradecer todo mundo, né, novamente. Papo muito bacana sobre TDAH de um jeito diferente agora, né? Diferente do episódio 173. Inclusive, deixa eu falar rapidão, eu tava ouvindo hoje, né? E aí você começava a falar, não deve ser, porque minha cabeça não para um minuto. Eu não consigo fazer nada sem música no episódio 173. E eu falando assim, mano, o cara já tá lá já, ele só não se ligou ainda. Só precisava do chá revelação. Tipo chá revelação do TDAH. É tipo isso. E esse episódio foi um episódio que o chat nosso mais rodou aqui, né? Porque a gente tava... Enquanto alguém tava falando, o outro tava lá não sei o que lá, e mandando Megadeth e não sei o que. Tá? Enfim. Bom, mas eu queria agradecer todo mundo novamente. Muito obrigado. A Ju teve que sair antes. Mas tamo junto sempre. Thiago, Keila, Lud, né? Que estão sempre por aqui. E o Goya, que tá sempre junto também, né? Muito obrigado pelo papo sempre. Se você chegou até o final, está ouvindo, vai lá antes escutar o episódio e depois escuta esse, deixa nos comentários depois o que vocês acharam
E a gente vai ter umas novidades no nosso podcast, vai ter uns episódios especiais muito legais. O Thiago tem que voltar aqui para falar do livro dele também, que a gente prometeu, e ele não voltou para falar do livro. Já voltou outra vez, mas não para falar do livro. Se der tempo, de repente eu falo de 2, que eu tô escrevendo. Se o Papai do Chão, se tudo der certo, o Papai do Chão vai permitir que eu escreva o novo até essa data futura. Vamos aí. Eu não sei se eu já falei, mas eu saiu um conto meu numa coletânea de ficção científica, do Clube de Leitura de Ficção Científica. Olha aí. Estou postando de vez em quando lá no Stories, tudo. Ficou bem legal a coletânea. Massa. Sigam essa galera. A gente sempre deixa na postagem o linkzinho, no arroba da galera, né? Da Keila, do Thiago, da Lud, né? Então, assim, vai lá, você ouviu o episódio, vai lá no Instagram nosso, no Bico do Corvo Podcast, clica no linkzinho que vocês vão achar lá a Keila, vão achar o Thiago, todo o material deles muito legal, assim, o conteúdo que eles colocam lá também, bem bacana, da Lud também, do Goya, e meu, e enfim. Muito obrigado, gente. Aquele abraço. Tchau.